chegou a sexta-feira, hein? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu estava aqui te esperando para a gente começar o SBT Brasília primeira edição. E você vai ficar por dentro de tudo que acontece no DF, no entorno. E a gente ainda conversa, claro, sobre o que acontece no mundo e chama a nossa atenção. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar a edição de hoje? Bom, vamos fazer um giro com os nossos repórteres que trazem alguns destaques desta sexta-feira. Técnica de enfermagem contratada é suspeita de furtar joias, euros e dólares de paciente idosa que era cuidada por ela lá no Lago Sul. Kátia Gomes. Exatamente isso, Viviane. Essa profissional aproveitava que tinha acesso à residência e durante a madrugada, quando a idosa estava dormindo, ela aproveitou para abrir o cofre e roubar, como você disse, joias, euros e dólares. A família percebeu a ausência ali de todo o dinheiro e também dos objetos e fez a denúncia para a polícia. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes desse caso. Tudo, até já, Kátia, te espero. Olha, não tá fácil para os idosos. Tem mais golpe na praça que mira justamente esse público. Tem que ficar atento, né, Tayane Mello? Vivi, tem que ficar atento porque a coisa não tá fácil para os idosos não, viu? Agora o mais novo golpe é o seguinte, o golpista chega na porta de casa, seja em qualquer lugar, se passa por conhecido aí dos idosos para roubar dinheiro. Daqui a pouco eu vou contar a história de duas vítimas que passaram por essa situação na última quarta-feira aqui em Taguatinga. Combinado, tem que fazer esse alerta, né? E olha que maldade, um vídeo flagra um momento em que um carroceiro espanca um cavalo com chicote no Guará. Maicon Leão. Tudo isso, Vivi, no meio da rua, ali no Guará, como você bem disse, em plena luz do dia. Tudo isso porque o animal se recusou a sair ali com a carroça. Pelo vídeo a gente consegue ouvir, inclusive, os estralos dessas pancadas que esse animal leva. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história e, claro, cobra punição por uma situação como essa, né? Ai, como é que pode, né? A gente te espera, Maicon. E olha, polêmica das escolas militarizadas. O governador em exercício, Celina Leão, comentou a decisão do governo federal em entrevista ao SBT. Seria um pouco mais democrático se chamasse os estados para essa discussão, mesmo que a decisão tivesse sido já tomada, para que a gente tivesse um tempo maior para se adaptar. Hoje é sexta-feira, 14 de julho, e a gente também tem muita coisa boa na edição de hoje. Patinação no gelo, gastronomia na praia e também no desafio do churrasco. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vem comigo, já estamos no ar. E a gente começa aqui acionando o repórter Maicon Leão, que está com um caso absurdo de maus tratos a animal, lá na região do Guará 2. A gente viu agora há pouco ele comentando, né, um cavalo que foi espancado por um carroceiro com um chicote. E aí os moradores que presenciaram essa cena ficaram revoltados, eu imagino, porque a gente assistindo daqui já ficou, né? E o que eles fizeram? Eles chamaram o IBAMA e o animal foi resgatado. Maicon, boa tarde para você. Olha, a gente vê uma situação como essa, mas imagina, desde 2016, que não é permitido mais que carroceiros usem animais de tração nas ruas do DF. Agora, você imagina espancar um animal como esse? Pois é, Vivi, uma situação, claro, que deixa todo mundo chocado, revoltado. Até por isso, os moradores, ao perceber essa situação, pediram socorro. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Esse fato, Vivi, aconteceu ali na QE 50 do Guará. A gente tem as imagens para vocês estarem vendo acontecendo. Pelo que a gente percebe, tudo foi ali em frente a uma obra. E aí quem está ali do outro lado da rua, ao perceber a situação, começa a gravar. Ou seja, essa agressão já estava acontecendo um tempo até que essa pessoa começou a gravar. Pelo vídeo, o que a gente percebe é o seguinte: o cavalo se recusa a andar ali com a carroça e ali, furioso, esse carroceiro, aquele homem de chapéu, começa a dar várias chicotadas no animal. No vídeo que a gente ali assiste antes de passar para vocês em casa, é possível ouvir o barulho dessas chicotadas na distância que essa pessoa filmou. Ou seja, dá para ter uma noção da intensidade dessa violência. Vivi, como você bem adiantou, desde 2016 é proibido usar os animais para esse serviço de tração aí, colocar o cavalo na carroça.
Imagina agredir o bichinho desse jeito, como a gente viu aí nas imagens. Então, as pessoas que presenciaram esse crime ali de maus tratos chamaram as autoridades, o IBAMA foi acionado. Esse homem, Vivi, ele foi autuado ali a pagar uma multa, o total deu mais de R$ 1.500. Por quê? Na casa dele, o IBAMA descobriu o seguinte, que tinha também outros animais, inclusive um pássaro, que é um animal silvestre que precisa de autorização para você ter em casa, e ele não tinha. E por conta desse animal ele também foi multado. Felizmente o cavalo já foi retirado ali, levado agora para aqueles trâmites, para que ele possa depois ser colocado ali em um local adequado, que não é pelas ruas ali do Guará sendo utilizado para carregar material, sendo agredido na carroça como a gente viu. E aí, para entender um pouquinho mais desse caso e até mesmo o que a legislação fala, já que você adiantou que é proibido aqui no DF o uso desses animais para puxar a carroça, a gente convidou a doutora Ana Paula Vasconcelos, da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB, para explicar um pouquinho para a gente. Doutora, infelizmente, cenas como essa não são uma raridade, principalmente se a gente puxar para um recorte de ver esses animais circulando ali, puxando muitas vezes carroças com vários materiais ali pesados. Infelizmente, mesmo com a proibição, ainda faz parte da realidade do DF. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, Michael, apesar de nós termos uma legislação em vigor, nós temos uma sentença condenatória, onde determina uma multa de até R$10 milhões, obrigando o governo do Distrito Federal a retirar os animais utilizados em veículos de tração animal das ruas. Essa é a realidade que a gente se depara todos os dias. Não é incomum nós recebermos diversas denúncias durante a semana de animais sofrendo maus tratos, como esse caso que vocês estão exibindo agora. A população tem ficado cada vez mais revoltada, né? Eles denunciam sempre, mas é preciso que o governo faça o papel dele. Doutora, até para a senhora que já está acostumada ali a receber os registros mais horríveis de várias situações, fica chocada a ver uma imagem como essa, né? É chocante, né? Porque assim, você vê todo um contexto de violência, de um animal em situação de vulnerabilidade e que a gente não consegue socorrer a todos, infelizmente. Esse foi salvo, mas nós temos centenas de outros sofrendo, com certeza, nas ruas do DF. Doutora, num caso desse ali, o que a lei prevê? A gente tem ali primeiro o descumprimento da questão do uso do animal para tração, que já é uma primeira irregularidade, e aí logo na sequência vem também as agressões. O que a lei prevê num caso como esse? Pois é, nós ainda temos uma deficiência punitiva em relação a cavalos, uma vez que a lei prevê uma pena de 3 meses a 1 ano. Então, via de regra, o agressor vai assinar um termo circunstanciado e vai fazer uma transação penal, o que na prática, ele no máximo vai pagar uma cesta básica. Então, nós também temos esse problema que, em termos de legislação federal, precisa ser corrigido o quanto antes. É uma situação que precisa ser revista. A gente estava comentando aqui antes, Vivi, que é algo que precisa de políticas públicas. Claro, não justifica essa situação, mas a maioria das pessoas que utilizam esses animais ali usam justamente para tentar fazer o ganha-pão, muitas vezes ali no transporte de materiais recicláveis. A gente estava comentando que a quantidade não é uma situação exorbitante que complicasse medidas públicas para resolver, né, doutor? Correto. O governo do Distrito Federal tem todos os mecanismos para poder resolver a situação. Hoje nós não temos um número elevado que seja absurdo e impossível de resolver, né? E nós temos tudo previsto em lei. Basta boa vontade política para poder tirar os cavalos das carroças e fazer uma sociedade mais justa. Porque essas pessoas também vivem em situação de vulnerabilidade e precisam também de uma ocupação digna, que não seja marginalizada e que não acabe desembocando em situações como essa de violência. E reforçar também a importância da denúncia, que foi graças à pessoa que assistiu aquela cena ali, se deparou com essa situação, se indignou e procurou ajuda para salvar esse animal, né? Justamente, a denúncia salva vidas. Ontem eu recebi 2 denúncias pela manhã. Uma foi esse caso específico que tinha filmagem e uma outra da pessoa narrando horrores que um cavalo estava sofrendo também no Guará, arrastando uma tonelada de concreto, uma tonelada no sentido figurado, mas um peso muito maior do que a sua capacidade, que ela estava revoltada, não havia conseguido filmar, mas ela disse que é uma cena recorrente. Então, assim, a população tem se indignado cada vez mais e precisa denunciar, porque a denúncia salva vidas. Às vezes a pessoa que está em casa assistindo fica, eu vou denunciar, mas vai acontecer o quê? Vocês acabaram de falar, por exemplo, que é um crime de menor potencial ofensivo, que a pessoa não fica presa, mas pelo menos o animal ele é salvo. Nesses casos tem a apreensão e depois todo um trâmite para que ele tenha uma vida melhor a partir dali, né?
Sim, nós temos uma deficiência, né, legislativa, mas não é por isso que a gente vai deixar de agir. Dentro do que nós temos hoje, nós temos que tentar ao menos salvar aquela vida e tirá-lo daquele sofrimento, que é o que aconteceu com essa égua. Agora, ela terá uma vida diferente, ela não servirá mais como um instrumento na mão dos humanos, ela vai viver com dignidade, sendo feliz e respeitada. Inclusive, Vivi, a gente reforça o pedido para que as pessoas, ao se depararem com cenas como essa, que sim, procurem ali as autoridades, que denunciem. Importante, não precisa chegar nesse ponto ali da violência, como foi esse caso, que é o que com certeza deixou a pessoa que estava ali filmando revoltada, ao ponto de precisar parar o que está fazendo para pegar o celular, para registrar aquilo ali, para compartilhar a indignação com outras pessoas. Mas o simples fato de ver, a gente fala simples, mas já é uma irregularidade, de ver uma carroça andando pelas ruas, que infelizmente quando a gente anda por aí é comum ver Samambaia, Ceilândia, Guará, ainda sendo utilizado ali como instrumento de trabalho, de denunciar, porque é uma lei, está previsto desde 2016, aqui no Distrito Federal não pode utilizar esses animais para fazer ali esse transporte, usar como tração para essas carroças. E aí, doutora, precisa de ter essa denúncia também, mas precisa de ter ali uma punição, que algo aconteça, o resgate desse animal também, né? Sim, no caso em tela, o IBAMA foi acionado, né? Eles foram muito diligentes e eficazes, uma vez que eles tiveram que buscar por esse carroceiro toda a tarde, porque eles geralmente não ficam em um local fixo, né? Então houve essa busca incessante até que o animal foi localizado e pôde ser resgatado pela Secretaria de Agricultura. Agora ela vai passar por exames e tem todo um trâmite até que ela possa ir para um local provisório, né, até que a Justiça determine o perdimento da guarda do animal em definitivo e ela possa ter uma vida diferente do que ela teve até hoje. Doutora, obrigado pela sua participação. Vivi, para quem está chegando agora, a gente está mostrando esse vídeo aí. Esse caso aconteceu ali na QE 50 do Guará. Uma moradora, uma pessoa que estava ali, ao presenciar essa cena, ficou horrorizado ao ver que assim que o cavalo se recusou a puxar essa carroça, o homem que estava ali responsável pelo animal simplesmente começa a espancar, a bater nesse animal com o chicote várias vezes. Inclusive no vídeo a gente consegue ouvir o barulho desse chicote, os estalos, mesmo a pessoa que estava ali filmando estando distante. O IBAMA foi acionado, iniciou ali uma investigação, uma diligência até conseguir localizar, porque a gente consegue perceber no vídeo, inclusive, que mesmo quando o cavalo, nesse caso aí essa égua, começa a andar um pouquinho, ele continua batendo no animal até que eles vão embora, e ali o IBAMA então começa a fazer um levantamento até que consegue localizar este homem. Inclusive, ao chegar lá na residência, eles se depararam com outra irregularidade. Na casa tinha ali um pássaro que não é permitido você criar, manter ali na gaiola, que era o caso. Então, assim, ele foi autuado. O valor da multa, no caso, são 2 multas, né? Tanto pela carroça, pela agressão e por esse animal, por essa ave que estava lá na casa. Então, somando todas essas multas, cerca de R$ 1.500. E é uma situação que agora a gente espera que essa égua tenha uma vida melhor, como a própria doutora já adiantou, tem um trâmite legal para que ele perca ali a guarda, não possa mais ser o tutor desse animal, para que depois ela siga para um outro caminho, né, Vivi? Nossa, Maicon, é tão angustiante estar vendo essa cena, porque a gente não vê esse carroceiro tentando fazer com que essa égua, né, depois a Ana Paula confirmou aqui pra gente, né, andasse um pouco mais rápido ou conseguisse fazer o que ele queria. Mas é com tanta violência que ele bate nela que a gente fica horrorizado. Inclusive tem um menino que passa ali perto, ele chega a se assusta ali quando ele está passando perto dessa cena e graças a Deus os moradores conseguiram denunciar, avisaram o IBAMA, que também agiu muito rápido. Eu queria ver, por favor, Maicon, com a Ana Paula, se ela sabe passar um contato, as pessoas que virem aí essa situação. Ó, a gente tem aí o 0800, obrigada, direção, olha só, diretora. IBAMA, 0800 61 80 80. Esse número aí, então, é o número do IBAMA, que as pessoas podem ligar caso vejam alguma violência contra animal, como essa daí, que a gente fica realmente tenso só de olhar. E a Ana Paula também, se ela tiver alguma outra informação que possa passar para as pessoas, a quem elas podem recorrer, com e-mail ou outro telefone, para ajudar numa situação como essa, Maicon? Pois é, Vivi, às vezes é um dilema, né, saber para quem pedir socorro nessa hora. Liga para a polícia, liga para quem? A gente tem aí na tela o 0800 do IBAMA, mas doutora, num caso como esse,
vale recorrer para quem ali? Ou é salvar esse número do IBAMA? Tem um outro canal? É importante ligar para a Polícia Militar, já que se trata de um flagrante de um crime. Então a Polícia Militar tem que ir ao local e conduzir o agressor para a delegacia. Eu acredito que a Polícia Militar seja o canal mais fácil em razão do número de policiais que nós temos nas ruas. A pessoa pode também procurar a delegacia mais próxima, né? Temos também o número do IBRAM, que também deveria ser acionado pela lei. A fiscalização também é uma atribuição do IBRAM. O que a pessoa não, ou colocar em rede social, o que a pessoa não pode é se calar, né? Hoje em dia, muitas vezes a gente vê que a rede social é um bom instrumento para denúncia de maus tratos, uma vez que tem uma abrangência maior. E até mesmo um vídeo como esse se transforma numa prova, né? Justamente. É muito triste ter que filmar uma cena como essa, mas nós precisamos, porque quando o processo vai para a justiça, é necessário ter a materialidade do crime. Uma vez que nem sempre os vestígios vão ficar no animal o tempo suficiente para uma possível perícia. Então, vídeo, foto e prova testemunhal são muito importantes. Obrigado, viu, doutora, pela participação, pelos esclarecimentos. É isso, Vivi, a gente viu aí, inclusive, a importância. Às vezes a pessoa fica ali, mas nossa, eu vou filmar uma situação como essa, eu vou compartilhar uma situação como essa, serve até mesmo para incentivar uma punição, para motivar ali a busca por essa pessoa, como foi o caso. A imagem ali foi fundamental para ajudar nessa investigação, para que o IBAMA conseguisse chegar ali até o local. E como a gente disse, tem o telefone do IBAMA aí na tela, tem o 190 da Polícia Militar, que é super fácil, praticamente todo mundo sabe. E como a própria doutora já disse, tem um efetivo maior ali, vai provavelmente conseguir chegar mais rápido para pegar a situação no flagrante, né, Vivi? Sem dúvida, a gente fica ali na torcida quando está vendo essa imagem para esse animal conseguir se soltar ali. Bom, graças a Deus agora ele realmente conseguiu se livrar desse dono, né, que antes ali achava que podia fazer qualquer coisa com ele. Olha, a gente está com esse telefone na tela, viu, Maicon? O IBAMA 0800 61 80 80 é de graça, então caso você veja qualquer cena como essa daí, pode acionar. A gente viu que eles agiram muito rápido, que bom. Obrigada, Maicon, até já. Agora, depois de ver uma cena triste como essa daí, é muito bom também a gente dizer que outro animal que foi vítima de maus tratos agora está bem. Lembra da cadelinha que foi arremessada em um portão do Lago Sul? Também causou muita revolta? Pois é, encontrou um novo lar. E aí a Mel, toda alegre com seu brinquedinho. A filhote de 4 meses foi resgatada no último domingo pela polícia. Ela estava desnutrida e com ferimentos pelo corpo depois de sofrer as agressões. Agora tem um cantinho só dela e até um amiguinho, o Chico. O autor dos maus tratos vai cumprir medidas cautelares e não pode deixar o DF por 30 dias. Ai, que bom, né? E a gente viu que ela é tão carinhosa, tão fofinha, a gente fica feliz também de dar uma notícia como essa. Agora, olha só, um funcionário de um açougue foi preso ao ser flagrado furtando carnes. De acordo com a polícia, o funcionário escondia os produtos em uma rua perto de onde ele trabalhava. Vamos conversar com a Kátia Gomes, ter mais informações? Kátia, boa tarde para você. Ele acabava se aproveitando ali da facilidade de trabalhar no açougue, né? Exatamente, Viviane. Esse homem já trabalhava nesse açougue há 3 anos, mas só agora que a polícia descobriu, né, fez essa prisão e também ali os funcionários descobriram que ele vinha furtando essas carnes. Como que ele agia? Ele aproveitava ali o horário de almoço, ele pegava algumas carnes e escondia na rua mesmo. E aí no final do expediente, na hora que ele ia embora, ele passava lá, pegava essas carnes e ia para casa. Quem trabalha lá no estabelecimento não sabe, não tem ideia há quanto tempo ele já vinha praticando esse crime. Para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com o delegado Tiago Peralva, que está aqui ao meu lado. Delegado, há quanto tempo vocês vinham investigando essa prática, né? E como que a polícia ficou sabendo desses furtos? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Exatamente, Kátia. Como você inicialmente falou, nós fomos avisados pelos próprios responsáveis do estabelecimento, principalmente o gerente. Eles mesmos não tinham ciência sobre essas subtrações que este indivíduo fazia, que era um funcionário do estabelecimento. Inclusive, o gerente me disse que ele já tinha trabalhado nesse estabelecimento, foi embora supostamente para a Bahia, retornou para o DF e pediu para retornar, para trabalhar no local.
ocasião em que já tem 3 anos que ele retornou, ou seja, ele já estava trabalhando novamente no estabelecimento há 3 anos. E como eles não desconfiavam dessa prática criminosa dele, eles não tinham noção desse prejuízo. Eles foram avisados por populares que observavam que todo dia ele ia nesse local, que é como se fosse um beco próximo ao estabelecimento comercial, escondia algumas coisas e depois, ao final da tarde, retornava. E nós observamos, através de imagens de câmeras de segurança, conversando inclusive com os proprietários, que ele aproveitava o horário de almoço para levar esses objetos, levar esses produtos até o local e esconder e buscar ao final da tarde, porque tudo indicava que chamava menos atenção do que ele fazer isso no horário que ele estava indo embora, sair com volumes por debaixo das vestes. Então nós montamos um monitoramento no local em que ele escondia os objetos, escondia os produtos, as carnes, melhor dizendo, e conseguimos realizar a captura dele no momento que ele buscava os produtos subtraídos no local. Então, autuamos ele em flagrante delito pela prática do crime de furto qualificado em razão do abuso de confiança, já que ele era um funcionário do estabelecimento, tinha total confiança ali dos seus empregadores, e ele responderá agora pelo furto, que tem pena de até 8 anos de prisão. Delegado, quando ele foi preso, o senhor sabe me dizer qual era o valor da carne, o valor avaliado daquele dia apenas? Segundo os responsáveis do estabelecimento, era em torno de R$100. Mas como eles suspeitam que ele fazia isso todos os dias ou várias vezes na semana, em virtude mesmo de serem furtos de pequeno valor, para não chamar a atenção do estabelecimento, já que se talvez ele subtraísse um valor maior, subtraísse mais produtos, poderia chamar a atenção daqueles que fiscalizavam ali o estabelecimento e ele ser descoberto. Então tudo indica que ele procurava fazer pequenos furtos para não chamar a atenção das responsáveis pela fiscalização dos objetos ali. Delegado, então ele colocava ali por baixo da blusa essa carne e ele deixava ali na esquina? Onde? Tinha algum isopor, algum lugar que ele conseguia armazenar essa carne? Não, ela ficava ali por horas, né, sem nenhum tipo de refrigeração. Ficava realmente em local aberto ao sol, aberto a todas as temperaturas climáticas. Não tinha nada que ele guardava de forma específica, com a finalidade de preservar aquele material. Ficava do jeito que foi apreendido, realmente dentro de sacolas, esperando ele voltar para buscar o final do expediente, para depois supostamente ir para sua casa. Ele chegou a prestar depoimento? Ele confessou na delegacia ou não? Durante o interrogatório ele fez uso do seu direito ao silêncio. Informalmente tentamos angariar alguma informação dele, o porquê que ele estava fazendo isso, já que se trata inclusive de uma pessoa que não tem um antecedente criminal, mas ele deu versões completamente incompatíveis com os fatos. Então nós não levamos a sério nenhuma daquelas informações que ele nos repassou, e durante seu interrogatório formal, após chegar aqui na delegacia, ele preferiu ficar em silêncio. Ô, Kátia, olha só que situação. Você sabe que aqui a gente ficou até se perguntando, porque imagina, esse homem deixava essa carne ao longo da tarde, do dia. A gente sabe que a gente está num período agora um pouquinho mais frio, que em Brasília, à tarde não tem jeito, faz calor, né, é seco. Você imagina, ele não tinha cuidado de saber se essa carne estava sendo bem armazenada, e não estava, né? E depois, como é que ele fazia? O delegado sabe dizer pra gente, já tem isso norteado aí na investigação, se ele usava essa carne para consumo próprio ou se ele ia revender essa carne, porque imagina o risco para quem ia comer essa carne. Vou perguntar para ele, Viviane. A Viviane quer saber, delegado, se a investigação conseguiu descobrir qual que era a finalidade dessa carne, se era para consumo próprio ou se ele revendia. Como o senhor mesmo disse, né, ela era armazenada ali sem nenhum tipo de cuidado ou de refrigeração. Exatamente. A outra curiosidade de saber qual a destinação da carne. Se seria para ele revender para outra pessoa e outra pessoa receptava, ou se ele levava para casa para consumir. Entretanto, nós não conseguimos ainda, até hoje, já que a prisão ocorreu ontem, descobrir se essa carne seria revendida ou seria consumida por ele ou por algum familiar. É um passo que a gente vai tentar avançar para saber se há por trás disso alguém que recebia ou até mesmo revendia posteriormente para outro terceiro esses materiais, que inclusive seriam até de consumo duvidável, já que ficava exposto ao sol, à chuva e até em local impróprio para ser guardado, né?
Delegado, ele tem 23 anos, é novo. O senhor sabe me dizer se ele morava sozinho, com os pais ou tinha família? Segundo informado pelos próprios empregadores, ele era casado, inclusive nesse período que ele foi para a Bahia, quando pediu para sair da empresa. Ele foi por conta de uma esposa, essa esposa foi junto, e há 3 anos retornou e pediu para retornar ao trabalho. Foi um pedido que foi concedido pelos empregadores, já que ele não tinha nenhuma conduta que o desabonasse. Muito pelo contrário, foi aceito de volta, já que ele era um bom funcionário e não aparentava ter nenhuma conduta criminosa ou algo nesse sentido. Na delegacia, quando ele tentou justificar, ele chegou a falar se ele estava ali necessitado, precisava para consumir, estava passando fome ou não? Não foi nenhum desses argumentos? Não, nós tentamos conversar com ele informalmente no momento da captura. Nesse momento, ele, como eu disse, ele deu versões completamente incompatíveis com a realidade dos fatos e não disse em nenhum momento se ele estava passando por alguma necessidade ou se estava precisando de algo. E nós sabemos que, por mais que essa fosse a justificativa, não é a justificativa compatível. Sabemos que pelo fato de alguém estar precisando subtrair algo do seu próprio local de trabalho é uma conduta abominável e nós temos outros meios legais de poder, inclusive, ajudar essas pessoas e ele em momento nenhum disse isso. Delegado, e agora? Então ele vai responder sim, deve ficar preso, qual a situação dele? Ele foi autuado em flagrante delito, como eu disse, pela prática do crime de furto qualificado com abuso de confiança, pena até 8 anos, foi encaminhado para a audiência de custódia e agora está à disposição do Poder Judiciário. Na audiência de custódia vai ser decidido se ele responderá em liberdade ou se ele permanecerá preso. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Viviane. Eu volto com você no estúdio. Que loucura, hein, Kátia? Imagina, não tinha a menor preocupação em cuidar ou da saúde dele ou dos outros, né? Obrigada, até já. Vamos falar agora sobre mais um golpe que bandidos aplicam principalmente contra os mais velhos. Olha, neste caso que aconteceu em Taguatinga, o golpista pediu dinheiro se passando por amigo de um casal de idosos. Vamos entender melhor essa história? Quem vai contar pra gente agora é a Tayane Mello. Tayane, explica pra gente como é que eles agiam. Oi, Vivi, boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente está aqui do lado de fora da casa das vítimas, aqui em Taguatinga. Eu vou mostrar toda a dinâmica, porque a gente tem que deixar esse alerta aí para explicar tintim por tintim de como que eles estão agindo, Vivi. Olha, foi o seguinte, o casal de idosos ia para uma chácara no Goiás, né? Na última quarta-feira, uma chácara deles. E aí, eles estavam em casa e o senhor, o idoso, estava do lado de fora, aqui do meu lado esquerdo, ele estava do lado de fora conversando com um colega. Quando, de repente, um homem desconhecido chegou abraçando eles como se conhecessem eles. Então eles ficaram meio sem entender, o cara demonstrando ali que conhecia os dois. E aí o golpista pediu um copo de água, perguntou se o idoso poderia pegar um copo de água para ele. Então o idoso falou, pode ir lá dentro que a minha esposa tá lá e vai te dar o copo de água. Foi então que o golpista, né, entrou na casa, ele foi entrando aqui na casa. E aí, Vivi, quando ele entrou, ele contou uma história totalmente diferente para a esposa dele. Contou que o marido havia pedido para ela dar R$300 a ele em mãos. E aí ela ficou nervosa, disse que não tinha a quantia em mãos e que precisaria sacar o dinheiro. Foi então, Vivi, que a história ficou ainda mais complicada, ainda mais perigosa. A idosa saiu da casa, disse ao marido que precisava sacar o dinheiro e perguntou se ele podia levar eles de carro até o caixa eletrônico mais próximo. Foi então que as vítimas entraram no carro com o criminoso, Vivi, com o suspeito, que deixou tudo ainda mais perigoso. Então, quando eles chegaram no caixa eletrônico, a gente tem imagens aí de câmeras de segurança que mostraram o momento em que ela vai sacar o dinheiro, o momento em que ele rouba o dinheiro, ela saca o dinheiro, ele pega o dinheiro com ela, conta ali para ver, confere para ver se a quantia tá certa e de repente sai correndo, Vivi. Nesse momento o idoso estava dentro do carro, só quem desceu foi a senhora, então ficou tudo muito difícil. Eles só se deram conta depois que o criminoso fugiu. Que aí eles foram conversar, eles acharam que ele era realmente conhecido, porque olha, Vivi, sabe a tática que esses golpistas usaram? Eles chamaram os idosos pelo nome, dá para acreditar, Vivi?
Anne, eu tô aqui impressionada, porque você disse, então, que ele estava primeiro com o homem, aí depois entrou na casa, falou com a mulher dele, e aí depois saiu no carro para poder tirar o dinheiro. Mas em momento nenhum, então, quando ela entrou no carro ali com ele não tinha ainda falado, não tinha anunciado que era um assalto? Não, Vivi, pelo contrário, em momento nenhum ele anunciou nada. Ele estava se passando ali por conhecidos. Ele falou para a senhora, olha, minha mãe, falou o nome da mãe, conhece muito a senhora, chamando o tempo todo pelo nome dela. Então ela não desconfiou, Vivi. Agora a gente vai conversar com eles para poder entender melhor essa história. Eles não vão se identificar, Vivi, eles estão com medo, eles são moradores aqui há 40 anos do local. Eu vou conversar primeiro com o senhor que estava ali, né, na situação, que enfrentou aí esse suspeito de frente. Pra gente entender, em nenhum momento o senhor desconfiou que era um assalto, né? Que o senhor estava em perigo. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu não desconfiei do assalto, não, porque eu estava conversando com o seu Zé e o cara chegou. Ficou ali encostado na picape e conversando também, que me conhecia, que não sei o que, me chamando pelo nome. E eu entrei na dele, né? Entrei na dele, fiquei assim, mas nem pensei que fosse um assalto. O senhor achou que ele era conhecido do seu vizinho aqui? Eu pensei que era gente do vizinho do seu Zé, que tá de viagem. Eu pensei que era conhecido deles. Aí conversou, e aí fiquei naquela, mas eu nunca vi na minha memória de pensar que era um camarada assaltante. Pensei que era amigo dele, tudo, e aconteceu, né? E aí, depois que ele entrou, né, passou uma outra história para sua esposa. Ele havia pedido um copo d'água, mas chegando lá, pediu dinheiro, dizendo que o senhor que tinha mandado ele pedir, né? Então, quando vocês saíram de carro, dentro do carro, ele falava alguma coisa? Ele deu algum indício de que era um assalto? Porque a sua esposa também não percebeu o que estava acontecendo. Então, vocês não tiveram essa troca aí para esclarecer quem era de fato aquela pessoa, né? Ele falou alguma coisa dentro do carro? Como é que foi? Não, quando ele pegou o carro, ficou calado. Chegamos no posto, que é pertinho, uns 500 metros. Chegou lá, eu fiquei no carro, ela desceu, pegou o dinheiro, entregou na mão dele, e aí ele saiu, conferiu o dinheiro, saiu correndo. No rumo para o norte, né? Sim. Oi, Vivi. Deixa eu te perguntar, e o que foi que ele falou para poder convencer os dois a entrarem no carro e irem até esse posto para poder tirar o dinheiro lá no caixa eletrônico? Vivi, olha, como houve uma falta de comunicação aqui entre eles, como esse suspeito passou uma conversa muito bem passada, chamando eles pelo nome, ele nem precisou convencer esses idosos de entrar no carro, não é? Então, ele estava contando para mim, Vivi, que ele achou normal a situação, né? Porque sua esposa saiu de casa pedindo para o senhor levá-la até o caixa eletrônico mais próximo e o senhor não desconfiou de nada. Ele não precisou passar aí uma conversa, nem nada. Ele entrou no carro normalmente como se fosse um conhecido, um amigo da família, né? Como eu falei, eu pensei que era amigo do vizinho aqui, viu? Ele não conversou nada dentro do carro. Na hora que nós pegamos o carro para sacar o dinheiro, sacamos o dinheiro, pôs na mão dele, aí ele saiu correndo, como eu já falei, né? Entendi. Saiu correndo. E aí foi que veio na mente que era um assalto. Depois que já tinha acontecido tudo. Acontecendo tudo, aí que veio na mente. Fomos assaltados. Tá certo. Agora, Vivi, a gente vai conversar com a esposa aqui dele, né, que passou aí por toda essa situação, né? Ela tava bem assim, abalada, bem assustada, né? Porque nunca ia imaginar, né, Vivi, que uma pessoa estranha ia entrar na casa dela, que ela mora aqui há quase, né, há 40 anos, ela tem 76 anos, Vivi. Então, assim, imagina passar por uma situação dessa, ela tava em casa, tranquila, e de repente esse homem entrou como se fosse conhecido, não foi isso? Olha, a história é o seguinte, eu tinha saído na rua, fui na rua rapidinho, porque a gente ia para Goiás, o carro já lá fora só me esperando, e eu cheguei, entrei, que a gente também tem o carrinho,
Coloquei na garagem, quando ele me viu, já deu com a mão. Oi, dona Aurora, tudo bem? Eu, tudo bem, já fiquei assustada, porque eu olhei e nunca vi aquela pessoa. E fiquei pensando, oxe, sabe até meu nome. Aí o fato é que eu fui direto para a cozinha e ele falou lá fora que vinha tomar água. Entrou e abordou lá na cozinha, falando que a mãe dele me conhecia, que trabalhou comigo na escola e que era servidora, falou o nome dela. E eu pensei, nunca vi esse nome, eu não conheço ninguém com esse nome. Mas aí ele falou, olha, seu Zé mandou para a senhora me dar 300 conto agora. Eu estou precisando de 300 conto com urgência. Eu quero que a senhora passe para mim que ele mandou. Eu falei, como é que eu vou dar? Eu não tenho dinheiro, não. Eu não tenho dinheiro. Aí agora o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro? Não, dá um jeito, é 300 reais, agora dá um jeito. Eu falei, ó, o jeito que eu posso dar é te passar um Pix. Passa para mim, eu vou te passar um Pix agora. Aí ele falou, não, eu não tenho Pix, tem que ser dinheiro vivo. Já para não deixar rastro aí, né, de documento, de número de celular dele, ele já ficou com medo e preferiu o dinheiro em mãos, né? Com certeza. Eu falei, mas eu não tenho outro jeito, eu não tenho. Eu falo, mas então vamos sacar o dinheiro. Vamos sacar o dinheiro. Eu falei, bem aqui embaixo tem o posto de gasolina, tem o banquinho, só se for lá. Não deu outro jeito, não. Pois então vamos. E ele o tempo todo falando que tinha muita pressa. Eu tenho muita pressa, tem que ser rápido, rápido. Aí saímos aqui correndo às pressas e entrou no carro nosso, da picape. Entramos e fomos ficar no posto de gasolina. Lá eu disse, saquei o dinheiro, passei para ele e eu preocupada, pensando e já com medo, porque essa hora eu nunca tinha visto aquele homem. Saquei os 300 contos e passei para ele, passando gente para lá e para cá do posto. E os frentistas passando para lá e para cá, que foi a minha segurança. Foi isso aí, mas eu já estava muito preocupada. E a senhora, então, acha que no momento que a senhora sacou o dinheiro foi na hora que deu uma luz, assim, na mente de que era um assalto, de que estava correndo perigo? Ou a senhora, desde casa, quando ele já estava colocando aquela pressão, que tinha que ser depressa, a senhora já estava desconfiada? Não, naquela hora de casa que falava que tinha muita pressa, eu não lembrava de asfalto, mas eu achava uma coisa muito estranha, como é que uma pessoa quer dinheiro com tanta pressa, e eu tenho que passar esse dinheiro. Eu fiquei preocupada, olha que coisa esquisita. Mas o pior é que eu estava na cozinha, só eu e ele. Então, aí, se a senhora reagisse, de repente, poderia acontecer alguma coisa pior? Olha, se eu falasse qualquer coisa, ele me atacava, só tava gente lá dentro. Aí o fato que a saída foi ir pro banco, porque o Pix ele não aceitou. Aí a gente teve que ir para lá para pegar esse dinheiro e passar para ele. Mas um susto tremendo, eu saí tremendo toda. Lá na frente eu fiquei angustiada, mandei parar o carro e liguei para a vizinha para saber se conhecia. Ela disse que nunca viu na vida. Aí que eu ele em algum momento ele se apresentou, ele falou algum nome para vocês? Falou, não. Ele não falou, não se apresentou, não disse nada. E aí só falava da mãe, que disse que a mãe me conhece. E falava o nome da mãe. E eu não conheci ninguém com esse nome. Uma situação muito difícil. E, Vivi, a gente está vendo aqui que, além da dona Aurora ter sido abordada dentro de casa, eles ainda entraram no carro com esse suspeito, com esse criminoso. Imagina, poderia ter acontecido alguma coisa pior. Eles poderiam, inclusive, ter levado o carro, ele, né? Poderia, inclusive, ter levado o carro, feito alguma maldade com a senhora também, né? E com seu esposo? Com certeza, agora eu vejo que nós corremos alto risco. Foi muito forte. Aí tá aí minha neta tomando providência, chamando a reportagem aqui, até mesmo que isso possa servir para outras pessoas. Eu fui na delegacia com as fotos, as imagens, fiz ocorrência. Os policiais ficaram horrorizados. Fizeram até a reunião lá dentro, mostrando as imagens e contando a história uns para os outros. Então eu vejo que o pessoal está bem empenhado em proteger todo mundo. Foi um crime novo, então, por aqui, né, dona Maria? O seu esposo estava me contando aqui que vocês já passaram aí por outras situações de perigo aqui na região de Taguatinga, né? Já. Não, já aconteceu coisas terríveis aqui. Nossa, dentro de casa mesmo.
Porque uma vez vieram aqui, puseram a faca no meu esposo que estava dormindo meio-dia e pegou tudo que tinha de comer, colocaram dentro do nosso carro e falou assim, eu vou levar essas coisas no carro seu. Só amanhã você pega seu carro na Ceilândia e carregou com tudo que tinha lá, que o cara conseguiu pegar. E não era só um, não, era 2. Então a insegurança aqui está grande. A insegurança aqui na região está grande. Ó, assim, falando de segurança, realmente eu não vejo nenhuma polícia passando aqui na rua, não. Eu não vejo. A coisa aqui, a gente tá meio solto no mundo, sem proteção. Eu posso falar porque eu não vejo, tá? Aí é bom que essa autoridade, assim, tomar conhecimento e tomar mais cuidado. Aqui na M-Norte tem muita gente idosa. Já é uma cidade velha, muita gente idosa. Nós, por exemplo, assim, praticamente desprotegido. Tá difícil, né, senhora? Agora, Vivi, a gente vai conversar com a neta aqui do casal de idosos, a Mariana, porque ela, em momento nenhum, ela percebeu também, pensou que isso pudesse acontecer com seus avós, né? Mariana, já idosos aqui, eles moram sozinhos aqui, né? Vocês foram até a delegacia? Qual é a providência aí que vocês estão tomando diante dessa situação de perigo? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente já fez o boletim de ocorrência e à medida que a gente está tendo agora, como eles são idosos, moram sozinhos, são frágeis, ele já sabe que veio fácil, pode querer voltar, né? Sabendo que é fácil. Então, tá vindo aqui toda hora, colocar a câmera, manter o portão fechado e ter aquela desconfiômetro, né? De estar alguém pedindo dinheiro, ou Pix, ou cartão, qualquer coisa do tipo. Ter esse cuidado agora com eles, né? Então a família tá bem assustada, né? Sim, a gente nunca tinha visto esse golpe antes, né? Entendi. Já tinham passado por outras situações, né? Mas aí agora vocês vão colocar câmera, o que vocês vão fazer aí para tentar dar uma segurança maior? Vocês também pedem aí mais policiamento aqui na região? Sim, porque assalto na M-Norte sempre tem, principalmente na parte da manhã, quando na parada, né? E eles sabem que aqui moram muito idosos, então eles vêm aplicar aqui, normalmente, né? Não sei se ela é a primeira vítima, né, deles, mas para dar um alerta para os outros idosos também. Então, apesar do susto, seus avós também, né? Perderam aí os R$300, tiveram um prejuízo, mas tudo bem, né, Mariana? Graças a Deus. Vivi, a gente vai falar aqui agora com o senhor de novo, porque ele disse para mim que também teve aqui no setor O outro crime igual a esse. Foi no setor O. Foi, a memória, não sei se foi no mesmo dia, foi que minha cunhada falou, né? O cara levou tudo que ela falou, é ele que fez no mesmo dia. Desse mesmo jeito? Desse mesmo jeito. Pegou a mulher, querendo disse que tinha carne de bode para levar para o pessoal, coisa e tal, não sei o quê. Encheu o pessoal de conversa, sei que a mulher passou R$150. Aí a gente teve notícia ontem, a minha cunhada falou. Mas, graças a Deus, ficaram bem aí, né? Só perderam aí os 150, mas... 150. Eu penso que levaram também na justiça, na delegacia. Aí, tá desse jeito aqui. Na M-Norte é assalto de vez em quando. Tá difícil, né? Tá difícil. Não tem segurança aqui na M-Norte. A gente aqui vive por ver os outros viver. Tá difícil, né? Tá aí, Vivi, o relato aí desses moradores há 40 anos aqui da região passando por isso. A gente tá vendo aí o depoimento dele, dizendo que eles não foram as únicas vítimas aí desse novo golpe na praça. Então a gente já deixa aqui o aviso, né, para tomar cuidado com quem entra dentro de casa, deixar sempre o portão trancado, né, Vivi? Abrir a porta aí somente para conhecidos. A gente viu que foi uma situação que pegou totalmente de surpresa. O criminoso aí, o suspeito, tava com uma lábia muito boa, né, Vivi? Então conseguiu enganar esse casal de idosos, mas já fica aí o alerta que esse tipo de crime está acontecendo. Tayane, olha, tá todo mundo sensibilizado aqui com essa história. A cada momento que eles traziam mais um detalhe, eu ficava pensando, vocês repararam? Olha só a bondade desse casal. Primeiro, eles permitem ali que o homem entre em casa para poder tomar uma água. Levam depois até um caixa eletrônico para poder pegar o dinheiro. Depois eles ainda topam falar com a gente aqui para poder servir de alerta para outras pessoas. Olha, que absurdo esse criminoso aí, né? Se aproveitando aí da boa fé dessas pessoas. Agora, como é que ele conseguia tanta informação? Já estava de olho, né? Então tem que ficar muito atento mesmo. E olha,
esse homem aí não foi preso ainda. Então, a gente mostrou essas imagens. Quem, de repente, tem alguma notícia, a gente está vendo ali, está um pouquinho distante, mas quem conhece, consegue identificar. Então, o número já está na tela para você, que é 197. Pode denunciar sem se identificar, porque, pelo jeito, então, não foi um único crime que ele cometeu, usando a mesma forma, o mesmo golpe. Obrigada, viu, Tayane? E agora, olha só o caso inusitado que aconteceu em Lusiânia. Uma criança de 2 anos ficou com o dedo preso no ralo do banheiro de casa. Depois de perceber que o dedo do menino estava inchado, aí a mãe entrou em pânico, claro, ficou ali super assustada, chamou o corpo de bombeiros. E aí, de acordo com a equipe, o trabalho não foi fácil não, viu? Olha só, gente, tadinho. Já que o material do ralo ali, né, é muito espesso, a criança fica se movimentando o tempo inteiro, claro, né, pequenininha desse jeito, morrendo de medo, acabou que ficou mais complicado de retirar o dedinho. Aí foi preciso pegar vários equipamentos, olha ali, os bombeiros tentando ajudar para soltar o dedinho da criança, mas eles conseguiram e depois de receber os primeiros cuidados, ai, que tadinho, gente, o pequeno foi levado para uma avaliação médica para ter certeza de que estava tudo bem. O Corpo de Bombeiros aproveitou essa ocorrência para poder alertar sobre os cuidados com as crianças. Tem que ficar de olho o tempo todo, porque eles são curiosos. Então, quando você menos espera, estão fazendo alguma coisa ali que é um risco, olha só, que perigo ali, o dedinho preso, e podia ter machucado muito, né? Porque acaba que o ralo ali é muito fininho, podia ter cortado o dedinho, acabou ficando muito inchado, mas que bom que está tudo bem com ele, serve de alerta para outras crianças. Agora, olha, a Justiça de Goiás condenou um subtenente aqui do Distrito Federal a 12 anos e 3 meses de prisão por estupro coletivo contra uma mulher em Águas Lindas, veja só. O crime foi em outubro de 2021. A vítima estava numa festa em uma casa quando decidiu dormir em um dos quartos. Foi aí que o subtenente da Polícia Militar, Irineu Marques Dias, entrou no cômodo armado para intimidá-la e estuprou a moça. Outros 5 homens acompanhavam Irineu e se revezaram nos abusos. De acordo com informações do Ministério Público de Goiás, além do subtenente, apenas um dos outros envolvidos também foi condenado, com pena de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. Ambos os estupradores também deverão reparar a vítima por danos morais, com a quantia de R$15 mil. Além disso, o subtenente foi indiciado em inquérito policial pelo crime de abandono do posto. Isso porque ele estava em uma escala de serviço no momento em que foi preso em flagrante pelo estupro. Segundo o juiz Felipe Moraes Barbosa, que decretou a sentença, o contexto de festa, diversão, roupas, entorpecentes ou qualquer outro elemento não são levados em conta para a análise desse delito. O magistrado reforça que sexo não consentido é estupro e a negativa pode ser dada a qualquer momento. Os acusados ainda podem recorrer da decisão. Olha, o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro na Ponte Alta do Gama foi identificado. A vítima é um Antônio Rafael Gomes de Souza, de 32 anos. A vítima trabalha como pedreiro e morava no Recanto das Emas. Para relembrar o caso aqui para vocês, os bombeiros foram chamados para poder atender uma situação de incêndio em veículo. Olha só, as chamas altíssimas ali. Aí quando eles apagaram as chamas, que eles foram perceber, eles viram que tinha um corpo no banco do passageiro. O carro que foi queimado era de um amigo do Antônio Rafael. Ele pediu emprestado para poder trabalhar. Agora a 20ª Delegacia de Polícia está investigando esse caso. O delegado disse que ainda não é possível afirmar ali qual que foi a motivação dessa morte, se é um caso de homicídio ou um latrocínio. Mas a nossa equipe conversou com amigos da vítima, que disseram que eles e a família do Antônio Rafael estão bem abalados, claro, não tem outra forma, né? E os amigos disseram que o Rafael, ele vendeu um carro antigo e que a pessoa que comprou o veículo não pagou e ele estava cobrando aí essa dívida. Esse fato pode ser, então, uma possível motivação dessa morte. A gente continua acompanhando aqui para trazer para vocês. Olha, governadores de ao menos 13 estados
reagiram à decisão do Ministério da Educação de encerrar aquele Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. A gente conversou muito sobre isso aqui ontem, a gente fez inclusive um debate, a gente teve uma enquete, vocês participaram. A maioria é a favor, inclusive, desse modelo. E esses governadores já anunciaram que vão manter o modelo, inclusive aqui no Distrito Federal, como a gente antecipou ontem. Governadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, defensor do modelo de ensino, anunciaram que vão manter as escolas cívico-militares. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, prometeu editar um decreto para regular um programa próprio. Eu tenho certeza que vários pais de estudantes do nosso estado de São Paulo ficarão felizes de ter um programa estadual para escolas cívico-militares. Outros governadores também usaram redes sociais para os anúncios. Romeu Zema, de Minas Gerais, garantiu que as unidades vão continuar em gestão compartilhada com o Corpo de Bombeiros. Cláudio Castro, governador do Rio, disse que pais, alunos e professores podem ficar tranquilos quanto à manutenção das escolas. Jorginho Melo, de Santa Catarina, afirmou que acionou a Secretaria de Educação para avaliar a manutenção do programa. Para a governadora em exercício do DF, Celina Leão, a decisão do governo Lula foi tomada à revelia das unidades da federação. Seria um pouco mais democrático se chamasse os estados para essa discussão, mesmo que a decisão tivesse sido já tomada, para que a gente tivesse um tempo maior para se adaptar. O formato nacional cívico-militar foi a principal bandeira da gestão Bolsonaro no Ministério da Educação. Mas essas escolas correspondem somente a 0,15% das instituições. No governo Lula, a promessa é investir em conectividade e em unidades de tempo integral. Um decreto da Casa Civil vai fixar prazos para que o MEC dê orientações sobre o encerramento do modelo cívico-militar. A previsão é para que ele seja editado nesta sexta. E nós vamos construir uma transição. Todos esses profissionais continuarão sendo pagos até o final do ano letivo de 2023. E nós vamos construir com os governadores, com os secretários, com os prefeitos, de que modelo nós vamos apoiar, até porque o MEC apoia toda a rede. Essas escolas que nós estamos fazendo cívico-militares são escolas normais da rede. Pois é, esse assunto, ele repercutiu bastante por aqui, onde esse modelo cívico-militar começou. Então vamos ver mais um trecho da entrevista da repórter Isabel Mega com a governadora em exercício, Celina Leão. A Celina disse que em uma pesquisa do governo mostrou que as escolas militarizadas têm uma aprovação de 88% dos usuários. Vamos ver aqui alguns trechos dessa conversa? Pode rodar, diretor. Nós respeitamos a decisão do governo federal, apesar de entendermos, que se necessitava de um diálogo um pouco mais aprofundado com os estados antes de se tomar essa decisão, mas respeitamos. A decisão do governo do Distrito Federal, do governador Ibanez, é de manter as escolas aqui da gestão cívico-militares. Hoje no DF nós temos 18, 14 são de um programa próprio aqui do GDF, muito similar ao programa federal. Então nós vamos fazer uma transição dessas 4 escolas que estão aí, que foram prejudicadas pelo término do programa federal. Quanto tempo vocês acham que é possível fazer essa transição e como fazer isso sem prejudicar os alunos? Olha, o próprio Ministério da Educação já vem soltando notas que a transição será feita de forma tranquila. Então é isso que a gente realmente pede, para que dê tempo de se fazer essa transição também para os programas aqui do governo do Distrito Federal. Mas a mensagem principal é para a população. Nós temos pesquisa de avaliação sobre esse programa, 87,7% de aprovação da comunidade que usa essas escolas. Então nós vamos manter o programa. E o governo federal acho que percebeu a necessidade de dar um tempo aos estados para eles se adaptarem, e isso vai ser feito aqui no Distrito Federal. Essa transição das escolas que estavam vinculadas ao governo federal se vincularem à Secretaria de Segurança Pública. Lá atrás, quando esse modelo foi implementado, foi a principal bandeira do governo Bolsonaro, mas o que se falava muito era da questão ideológica. Agora, a senhora acha que a questão ideológica está se repetindo, mas ao inverso no governo Lula? Eu não quero fazer uma acusação nesse nível. Eu acho que cada governo tem o direito de deixar o seu legado e a sua marca. O que é errado é pegar programas que deram certo, independente de qual governo deixou aquele legado, e simplesmente ser extinto. Eu acho que esse diálogo precisa de ser proposto num outro debate, porque quando você
vai para a guerra ideológica, você esquece a população. Você tem que perguntar para a população o que está bom. Aqui está bom, vamos manter. Está ruim, vamos retirar. Então, assim, cada governo tem direito de deixar o seu legado, mas você precisa de ver qual foi o resultado prático daquele programa ou daquele projeto. Então, eu acho que isso que realmente foi o sentimento da população, pelo menos aqui no estado, aqui nosso, no Distrito Federal. Não só a avaliação da comunidade escolar, como índices de violência. Nós tivemos escolas problemáticas que aderiram ao programa, que hoje são escolas referências. Então, assim, o nosso entendimento é que isso precisa ser discutido com a comunidade escolar. Essa decisão não pode partir somente do governo do Distrito Federal ou de qualquer outro órgão. Então, nós temos uma pesquisa sobre todos os nossos programas. Aqui, esse programa é um dos mais bem avaliados. O nosso projeto da Escola Cívica Militar, ele precede a decisão do presidente Bolsonaro de se instalar esse programa nacional. Então, nós instalamos aqui primeiro, depois o governo federal instalou e fez uma abertura daquelas escolas que gostariam de aderir ao programa. Nós já tínhamos 14 escolas no nosso programa e aderimos 4 escolas ao programa do governo federal. São essas 4 que estão na iminência, né, de terem os seus contratos extintos com o governo federal. Mas, paralelamente a isso, o que nos deu uma tranquilidade foi a fala do ministro, falando que vai fazer essa transição com tranquilidade, que será o tempo necessário para que a gente absorva no nosso programa. Agora, o questionamento é aqueles estados que não têm um programa próprio, como nós já tínhamos aqui, o que eles vão fazer? Como será feita essa transição? Mas eu tenho certeza que o ministro da Educação tem sempre dialogado conosco aqui com o governo do Distrito Federal, vai fazer essa transição com uma tranquilidade possível para deixar a comunidade escolar tranquila. Pois é, e esse resultado dessa pesquisa, que a governadora em exercício, Celina Leão, disse que foi de 88% de aprovação, é muito semelhante, inclusive, com um dado que a gente teve ontem aqui. A gente fez aquela enquete também mostrando para vocês, né? A gente consegue mostrar? A gente fez uma enquete com vocês ontem perguntando se vocês são a favor ou contra. Nós tivemos quase 1.600 pessoas participando, votando. Não podia repetir ali a votação. Então, esse pessoal, olha só, 86%, quase o que eu falei aqui, né? 86% de 1.600 pessoas, quase também, que foi 1.580, que votaram, disseram aqui, olha, sim, o modelo tem funcionado no Distrito Federal. E só 14% disse que não, que esse modelo tem que acabar. Então, a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser essa transição, se outras escolas entram também nesse modelo, para a gente poder ir mostrando para vocês, tá? E mais uma vez, obrigada por terem participado. A gente quer estar cada vez mais perto de vocês. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez uma declaração polêmica na abertura do Congresso da UNE na noite de quarta-feira. Barroso disse que o Brasil derrotou o bolsonarismo. O discurso, que irritou a oposição, foi uma resposta aos protestos de um grupo contrário ao posicionamento dele no julgamento do piso salarial da enfermagem. Veja só. Ao falar, Barroso lembrou o enfrentamento à ditadura e ao bolsonarismo e defendeu o direito à livre manifestação das pessoas. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A fala do ministro irritou a oposição. Deputados do PL querem até pedir o impeachment de Barroso, que deverá ser o próximo presidente do Supremo. A magistratura do Brasil tenha o respeito à Constituição. A Constituição e a sua expressa determinação de que os magistrados brasileiros não exercem atividade política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou a fala de Barroso como inadequada. Foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso no evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. Também houve desconforto no Supremo. Nesta quinta-feira, a Corte divulgou uma nota para explicar que a fala do ministro se referia ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Mais tarde, o próprio ministro Barroso se explicou.
Em nota, disse: utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo quando, na verdade, me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente. E conclui: tenho maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Segundo... Olha, o programa Voa Brasil, a gente vai falar sobre ele agora, porque é uma tentativa do governo em fazer com que os voos fiquem mais acessíveis. E foi sobre isso que o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em entrevista exclusiva ao SBT, afirmou: a gente espera realmente, que consiga baixar aí esses preços, o custo, porque eles podem começar a operar no país ainda este ano, com passagens mais baratas. Vamos ver? Segundo o ministro Márcio França, empresas aéreas de baixo custo, as chamadas low cost, têm conversado com o governo, estudado o mercado brasileiro e podem começar a operar no país ainda este ano. A passagem realmente sai muito mais barata, porque ela voa sempre na plenitude da ocupação. Eu diria que, assim, na média, fica na faixa de uns 50% do valor das outras passagens. Enquanto as low costs não chegam, o Ministério de Portos e Aeroportos faz os últimos ajustes para lançar no final de agosto o programa Voa Brasil, com oferta de passagens aéreas por até R$ 200 nas 4 principais companhias do país. A iniciativa não usa dinheiro público. As empresas venderão a preços reduzidos os assentos que na baixa temporada costumam viajar vazios. Na primeira etapa do programa, apenas aposentados e pensionistas poderão ter acesso às passagens. Não haverá limite de renda para este grupo. Para ter direito ao programa, é necessário estar há pelo menos 12 meses sem viajar de avião. Cada usuário poderá emitir até 4 passagens a R$ 200 em um ano, tanto para si quanto para outras pessoas. A pessoa diz: eu quero ir de Brasília para Recife. E aí ela vai ser remetida para as companhias já com esses voos de Brasília a Recife, que estarão disponíveis aos R$ 200, no prazo que tiverem. E a pessoa faz a opção. E isso pode gerar alguma coisa perto de 250 mil trechos por mês, o que significaria 120 mil pessoas voando a mais. Rolou a vinheta, então você já sabe, né? Fim de semana chegando e nós vamos falar daquele momento no jornal aqui que dá água na boca. Sabe o que eu tô contando pra vocês? Desafio do churrasco SBT, né? Esse desafio, gente, é o seguinte: Sobradinho Carnes chamou o time de apresentadores do SBT e convidados muito especiais para esse desafio suculento. Quem abriu os trabalhos no primeiro episódio fui eu e o nutricionista e influenciador Matheus Queiroz. Aí no segundo episódio, você viu o que o Neguerê da SBT Esportes e o influenciador DJ Wesley Calisto aprontaram lá na churrasqueira. E hoje é a vez da nossa repórter Vanessa Vitória, junto com a influenciadora digital Ana Magalhães, mostrarem o que elas aprontaram nesse desafio. Gente, eu tô curiosa. Vamos ver como é que foi? Nos episódios anteriores de Desafio do Churrasco... E eu vou te falar uma coisa, vocês deram a volta por cima. Quem é que confia que o negócio que você coloca carvão ali vai ficar bom? E ficou mesmo. A Vivi arrebentou no primeiro episódio. E no segundo, a cozinha da Sobradinho Carnes ficou até pequena pro Neguerê. Tá no papo, não perco ela por nada. É a carne do povo, então eu acho que essa etapa aí eu já levei. Calma que ainda tá cedo, meu amigo. 2 pratos já foram, ainda restam 2. O terceiro episódio do Desafio do Churrasco Sobradinho Carnes começa agora. Chegamos ao terceiro episódio do Desafio de Churrasco, mas antes de te apresentar a desafiante de hoje, eu quero te contar que o professor mudou. Nos 2 primeiros episódios tivemos Fred, do Assados do Fred, e agora é uma mulher que vai comandar a brasa. Ou você acha que a mulherada não gosta de churrasco? Claro que gosta, né? Com vocês, Babi Frazão, minha amiga, quer dizer que você é especialista em churrasco. Isso. Eu já sou professora de gastronomia há muitos anos
E aí eu conheci um pouco mais, me aperfeiçoei, entrei para esse mundo das carnes premium também, que eles têm uma linha muito legal. Isso me abriu os olhos, me ensinou muito e a gente vem sempre juntos. Ó, você vai ter um trabalhão, porque a desafiante de hoje, embora seja das nossas repórteres mais comilonas, que todo mundo já viu essa menina comendo de tudo, em tudo quanto é tipo de pauta, botar mesmo a mão na massa, não sei se é com ela. Ela é repórter, blogueira e o lookinho do dia é vermelho porque a desafiante de hoje tá com sangue nos olhos. O nome dela é Vanessa e ela tá sempre em busca da vitória. Tcharam! Olha! Oi! E estou acompanhada da minha ajudante, porque Vanessa Vitória não vai ter uma derrota sozinha nessa cozinha, não. Deu arrepio. Eu falei, nossa, humilhação nunca a gente tem que passar sozinho, né? Ô, Ana, como é que você é, assim, no churrasco, no fogão, na gastronomia? Assim, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer ovo. Mas aqui eu tô com ela vai me ajudar. Eu vou ajudar? Uma tá contando com a outra. Estamos diante de mais um episódio pra você, meu caro telespectador, telespectadora, que ama churrasco, mas nunca se deu ao trabalho de fazer o churrasco. Chefe, o que você tem de cortes ali pra gente hoje? Meninas, hoje eu escolhi, ó, o bombom da alcatra. Uau, eu acho que tem a cara de vocês. Eu pensei em bombom de chocolate. Eu amo bombom de chocolate. Não me assustou muito porque eu não tinha muita noção mesmo da peça, do corte. Então eu fiquei curiosa como é que ia ser, depois do preparo, comer o bombom de alcatra. E junto com essa carne, a gente vai preparar um molhinho de chimichurri, tá ok? Que é extremamente básico, simples. Como é uma carne mais magrinha, isso vai ajudar a temperar, a dar um sabor a mais. E a gente também vai fazer um pão de alho, um pouquinho de queijo. Você falou que é uma carne bem magrinha, é uma carne fácil de preparar no caso de quem não tem prática. Seria até uma dica aí pra quem tá em casa e quer fazer um churrasquinho, quer começar. Começa assim? Pra quem tá em casa, não. Pra quem tá do seu lado. Oh, Deus. Só frita ovo, vai aprender aqui agora. Olha, mas eu aprendo rápido. Boa. Vamos começar pelo molho de chimichurri. A gente tem aqui ervas desidratadas, que é o próprio chimichurri, e a gente vai hidratar ele. Hidratar, colocar um pouquinho de sal, então a gente vai colocar aqui. Pode colocar um pouquinho desse chimichurri aí, isso. Ai, meu Deus. É dupla, vamos vendo. Tá bom? Eita, cadê? demais. Não, pode colocar mais um pouquinho, isso, aí. Aqui a gente vai preparar o nosso molho do pão de alho. Pode colocar aí umas 3 colheres generosas. Cheias? Isso, generosas, pode Tá bom? colocar. Isso. E tinha o quê? Quantos dentes de alho? Tinham 2 dentes cortadinhos. E uma coisa pra deixar isso daí muito maravilhoso, um pouquinho de queijo, né, Eu sou gente? mineirinha, eu amo Queijo queijinho. é sempre muito Eu amo bom. queijinho. Olha, eu tô gostando de ver, viu? Vocês Eles estão estão bem? assim, ó. Boas alunas? Eu acho que vocês estão escondendo o jogo. Eu acho que a Ana foi muito econômica. Ana, você vai comer esses que você recheou? Não. Eu vou Tá. comer os meus, que eu recheei mais. Eu tô sendo muito generosa. Muito econômica. Porque o dela aqui, ó, eu não vou querer, não. Olha aqui, tá pouco. Então, foi mais. Ajuda a sua amiga. O pãozinho lá com a pasta de alho foi maravilhoso, o acompanhamento da carne. Porque eu sou mineira, eu amo pão com alho, porque vai aquele queijinho. Então, assim, combinação perfeita. Ela falou que nunca pegou numa carne crua na vida. Conta, Ana, conta pra gente, como é que é isso? Eu tenho muita aflição de coisa crua. Nunca toquei na minha vida, juro. Gente, tô chocada. Eu só toco em ovo. Só. E o que é a sensação? Ah, ótimo, eu quero tocar agora. Então toma, ó. Vai. Ana, aproveita que você já tá com isso na mão e a gente vai temperar essa carne com um pouquinho de sal de parrilha e pimenta preta, tá? Então o que eu quero que você faça, ó? A ideia do sal é sempre jogar de longe para que ele espalhe bem, tá? E assim, tem gente que trabalha com carne no churrasco e gosta de colocar o sal ao final, tá? Mas hoje a gente vai temperar um pouquinho antes, porque isso dá um gostinho a mais, dá um gostinho especial. E eu quero ensinar vocês a colocar sal nessa carne. Então, Ana, você vai começar, ó, Vai, salpicando, ó, de cima e pode ir jogando. Vai lá, com cuidado. Direitinho, hein?
Você sabe que a gente precisa de votos, Não vai né? ficar salgado não, vai ficar Pode... Não salga. Assim, ó, faz assim, ó, nesse movimento de cima. Isso, que aí cai... Isso. Algumas dicas pra gente começar. Fogo pra selar, tá? Selar é o quê? Criar aquela crosta. A ideia não é cozinhar inicialmente. Pra selar essa carne, fazer uma crosta bem bonita, fogo alto. Então, aqui a gente tem uma churrasqueira elétrica. Então, ela já tá acesa. A primeira coisa que a gente faz é sempre acender pra garantir, ó, que a temperatura tá bem alta. Coloca a mão aqui, ó. Tá, não dá pra sentir daqui. Dá pra sentir daqui. Vou pegar essa carne, vou colocar aqui e não vou mexer. Vou deixar ela criar a crosta. Quando ela criar a crosta, eu viro. E eu vou fazer isso em volta da carne toda. Chefe, dá pra fazer na airfry? Nem todo mundo tem churrasqueira. Olha, dá pra fazer na airfry. O negócio é churrasqueira elétrica, airfry, eles vão Aquelas pequenininhas churrasqueirinhas? uma condição de sabor. Isso vai influenciar. Vai ficar igual? Não vai ficar igual. Mas você consegue ponto, você consegue sabor e você consegue reproduzir esse prato. Chefe maravilhosa, entende muito, deu várias dicas inclusive que a gente pode usar na nossa casa. Dicas práticas para quem mora em apartamento, por exemplo, e não tem uma churrasqueira elétrica, não tem uma churrasqueira carvão, entende? Para fazer, né, na própria airfry, que é aquela comida rápida que a gente precisa preparar. Eu tô achando fácil, chefe. Não é fácil, não tá? Então, ó... Tá achando difícil ou fácil? Vou dificultar um pouco, agora vai ser com você. Pra que eu fui... Pra que foi falar, isso? viu? Chefe, como é que tá o preparo por aqui? Olha, a carne dela já tá no fogo. Dá uma olhada. Pãozinho de alho Realmente já tá no belíssimo, jeito. né? E o nosso molho já tá ali. Eu acho que elas estão saindo bem. Jura? Eu acho. Sim, tá fácil, não tá, Ana? Olha, você não quer, mas assim, eu acho que vai ficar difícil. A gente tá aumentando o nível da competição. Toca aí, Isso é bom. chefe. Minha amigona. Isso é muito bom. Pagou o que pra ela? Vou dar carne pra ela. Vou dar lanche pra ela. Você acha que a chefe também não gosta de comer? Das minhas. Tá, essa carne aqui daqui a pouquinho é só juntar com o pão agora. A gente vai fatiar, servir ela fatiadinha, pãozinho de alho do lado e pronto. Você vai degustar? É você o degustador de hoje? Meu querido. Lógico. Eu sou apresentador do programa, tenho várias vantagens. Eu já tô direto na final. Eu sou um dos degustadores de cada episódio. Querida... Ó, o Felipe, ele tem uma certa vantagem sim, porque ele acompanha todos os pratos, né? A gente só acompanha pela TV, pelas redes sociais. Ele não, ele tá ali, né? Então ele tem uma vantagem sim. Ó, vamos ver o que a chefe tá pensando. Antes da gente dar pros nossos convidados, a gente tem que provar, é claro, porque a gente não vai correr esse risco. Nossa, tá boa. Suculenta. O que a gente vai fazer aqui, ó? De uma forma bem delicada, eu vou colocar o quê? Um pouquinho de sal. E aí, por cima, o molho. Expectativas foram criadas, expectativas foram superadas. Gente, bombom de alcatra, pãozinho com alho, com aquele molhinho, não tem pra ninguém. Cadê? Cadê o churrasco? Cadê o churrasco? Nosso momento convencimento. Você que tá acompanhando a gente agora, aí na sua casa, morrendo de fome, sente essa sustância, essa suculência. Nós duas que preparamos. Tá maravilhoso. Se vocês escolherem o nosso prato, a gente vai cozinhar pra vocês. Né, Ana? Quando a gente não sabe, como a gente não sabe, mas a gente... É uma meta, né? A gente, pelo menos, imagina esse momento. Então, imagina junto com a gente, escolhe esse prato. A chefe já falou que estamos capacitadas. Então, vamos agora comer essa delícia. Vanessa vitória, continua a vitória, não virou derrota. Super equipe, deu tudo certo. E eu amei a Ana, amei. Ela já vai cozinhar pra mim. Tcharam, 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 tcharam. Preparado por mim e minha equipe. Licença, Felipe Malta. Com licença. Licencinha. Eu achei que era eu que vou provar.
Depois. Não. Primeiro... O jogo sou eu que provo, Vanessa Felipe, Vitória. não. Não, sou eu que provo. Poxa, mas eu fiz pra... Vanessa Vitória. Tá bom. Tá muito bom. Vai, prova. Eu vou deixar, tem muito. Cara, ela não segue regras, entendeu? Deixa eu ver como é que ficou isso agora. Prova. Ficou difícil pra mim, viu? Gente, tá muito bom. Sério. Não é porque eu preparei, não. É porque tá bom mesmo. Não, deixa eu ver com o pãozinho de alho. Eu não estou aqui para pedir. Eu não estou aqui. Estou sim. Eu estou aqui para pedir. Votem em mim, por favor, gente. Me coloca nessa final. Vocês sabem que eu amo comer. Quantos VTs, quantos links vocês já me viram comendo. Então eu tenho que voltar para mostrar que eu também sou capaz de fazer. Vota em mim, vota na Ana, vota na gente. Bombom de alcatra com pãozinho de alho. Preparado por Vanessa Vitória e Ana Magalhães. O time das blogueiras tá on. E a Ana, inclusive, preparou um churrasco pela primeira vez. O desafio do churrasco tá ficando cada dia mais saboroso e mais disputado também. Semana que vem você conhece o último competidor. Quer dizer, se a Vanessa deixar, né? Porque eu ouvi dizer que ela tá pistola. Felipe Malta, meu filho, desculpa. Somos muito amigos, parceiros, mas agora, negócios, amizades à parte, viu? Nada de amigos aqui, somos concorrentes, me espera nessa final, porque acabou pra você. Acabou, Playboy. Foi, já era. Muito bom, gente. Olha, está ficando sério. Vou te falar que a VV tá até aqui prometendo cozinhar para vocês, hein? Ela não sabe como. Então, quero que ela prove como é que ela vai fazer isso, gente. Tô achando que eu tô em desvantagem nesse desafio. Deixa eu te contar por quê. Porque a VV já começou com uma carne que o nome já agrada. Bombom de alcatra. Aí depois Neguerê foi e teve que cozinhar ali, mexer ali no churrasco e tudo mais. Qual foi a carne dele? Carne de sol, que o brasileiro adora. Qual que foi a minha? Gente, eu fiquei com um tal de shoulder, que ainda tinha que ser temperado, sabe com o quê? Com carvão ativado. Aí a cara ali não ficou muito boa, mas eu quero dizer pra vocês que tava uma delícia. E eu me lembro do Malta dizendo que eu acho que eu tenho vantagem sim, porque era mais desafiador. E aí eu tava aqui ouvindo toda essa reportagem e tal. Sabe o que o Chiquinho, nosso cinegrafista, falou? Falou assim, ó, carne quando é assim feita com o churrasco, a gente coloca ali no carvão, fica com um gostinho melhor. Então ainda tem chance. É isso mesmo, olha, tô dentro do páreo. Neguerê, deixa eu te falar uma coisa, você que lute para poder fazer seu merchan, então, no SBT Esportes, hein? Esse desafio tá delicioso demais. Você viu aí que a dupla de hoje tinha tudo para dar muito errado, né? Ninguém sabia fazer nada, Bebê disse que não sabia fazer nem ovo, mas elas surpreenderam, mandaram super bem, tava com uma cara maravilhosa. Estou aqui salivando até. Olha, essa votação continua aberta, hein? E você pode escolher a dupla que quer ver na grande final. Por quê? Porque eu disse que eu quero que você participe cada vez mais aqui com a gente do nosso jornal, né? O próximo episódio vai ao ar no dia 28 de julho com o apresentador do Última Marcha, que é o Cleiton Souza, e a criadora de conteúdo, a Brena Amaral. Mas desde já, você já pode conferir vários conteúdos sobre o desafio do churrasco lá no SBT, no Instagram, né, no perfil do nosso perfil lá no Instagram, que é o @SBTBrasília. Inclusive, sobre o episódio 3, o episódio 4, que vai também ao ar, né, não tá disponível ainda. Olha, deixa lá o seu comentário também, quando você entrar lá na nossa postagem, para você poder conferir e votar muito. Como é que você faz? Deve estar se perguntando aí, né? Vou participar como, Vivi? Vem aqui comigo, olha. Vou mostrar aqui para você no telão. Você vai entrar no Instagram, aí você abre o nosso perfil, @SBTBrasília. Começa a seguir a gente, hein? E aí, olha só, você vai clicar aqui nesse link que está na bio, vai abrir aqui essa tela. E nessa tela aqui, você clica em votação desafio do churrasco. Clicou, vai aparecer uma tela para você agora. E aqui você pode, então, votar. Em mim, no Matheus Queiroz, no Neguerê, no DJ Calixto. Ficou uma delícia também. Deixa eu fazer um pouquinho de propaganda para ele, né? Senão depois ele briga comigo. Vanessa Vitória e Ana Magalhães ou no Cleiton Souza e na Brena Amaral, que ainda a gente não descobriu qual é o prato deles, mas também deve ser uma delícia. Bom, tem todo esse caminho, agora você quer que fique um pouquinho mais fácil, já que você está aqui acompanhando, está com o celular na mão, então aponta a câmera do seu celular
aqui, ó, nesse QR Code que está no cantinho da tela. E aí você já cai direto aqui no nosso Instagram, começa a seguir a gente e vota. Vota quantas vezes você quiser. Combinado? A gente está esperando, hein? Vamos para o intervalo, mas a gente ainda tem muito que conversar, então você me espera. A gente vai dar várias dicas, inclusive para as férias. Estou voltando, me espera. Estamos de volta e olha só esse caso de violência. Um senhor de 61 anos foi feito refém e agredido durante um assalto. Veja só que perigo. Os dois criminosos chegaram na casa da vítima pedindo água e aí aproveitaram o momento para assaltar. Parece até esse caso que a gente contou logo no início aqui do jornal, que também um homem entrou na casa de idosos pedindo água, mas naquele caso lá foi um golpe. Nesse daqui foi mais violento, né? Kátia Gomes, conta pra gente, que absurdo, a gente não fica mais tranquilo nem dentro de casa, né? Pois é, Viviane, está difícil mesmo, viu? Esse idoso, ele só tentou ajudar esses dois homens que pediram água, alegando que queriam colocar no radiador do carro. Na hora que ele abriu a porta, esses criminosos anunciaram o assalto e acabaram espancando esse idoso. Inclusive, ele teve uma fratura exposta no tornozelo e precisou passar por uma cirurgia. Bom, para dar detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado responsável pelas investigações, Diogo Carneiro, que está ao meu lado, delegado. Que situação, né? Esse caso foi na última terça-feira. Inclusive, vocês conseguiram imagens dos suspeitos que, até o momento, né, os dois estão foragidos. Isso. Na manhã aí da terça-feira, recebemos uma informação aí de um crime de roubo acontecido aqui na quadra 600 do Recanto das Emas, tá? É onde os autores mentiram aí para a vítima, falando que queriam água. A vítima, ao abrir o portão, os autores anunciaram o assalto. Eles bateram muito na vítima, tá? A vítima teve fratura exposta. Enfim, a gente faz a dica aí para qualquer tipo de roubo, para qualquer tipo de vítima, não reagir a essa situação para não evoluir para outro crime como um latrocínio. Enfim, os autores aí bateram na vítima, roubaram da vítima televisão, o carro, carteira e um notebook. Eles tentaram fugir, tá? Fugiram com o carro da vítima, na quadra 600, aí próximo também à casa da vítima. O carro acabou dando uma pane elétrica, os autores acabaram aí fugindo em direção ao Riacho Fundo 2. A Polícia Civil está divulgando algumas imagens aí dos suspeitos, tá? Enfim, essas imagens aí podem levar o paradeiro deles, qualquer pessoa que saiba aí, conheça, tá? Ligar para a polícia, 197. Delegado, esse senhor de 61 anos, ele chegou a ser feito refém ou a ação dos criminosos foi muito rápida? Como é que foi ali a dinâmica? Ele foi amarrado ou não? Ele só foi agredido mesmo porque reagiu? Não, ele foi amarrado e amordaçado, né? Ele foi amarrado, sim, e ele foi trancado num quarto. Enfim, após isso, ele no desespero começou a gritar, os vizinhos ouviram e foram na casa dele para socorrer. Então, assim, o roubo também teve restrição de liberdade da vítima. E aí vocês começaram a buscar imagens e conseguiram identificar, né? O carro da vítima, ele foi abandonado próximo ali à residência porque ele teve uma pane. Os bandidos fugiram, conseguiram levar algum dos objetos? Isso. Em conversa aí com familiares da vítima, tá? O pessoal nos relatou que os bandidos conseguiram levar aí o notebook, que não estava no veículo, e o celular da vítima. E o celular da vítima, mas né, até agora, infelizmente, eles ainda não foram presos, mas é por isso que vocês pedem ajuda para tentar identificar. Sim. Qualquer pessoa aí que conheça a imagem aí, que entre em contato com a polícia, faça uma denúncia anônima, tá? A identidade não é revelada. Enfim, a polícia está apurando, estamos esperando aí resultados aí, ouvindo testemunhas, resultados aí da perícia, tá? E com fé em Deus aí a gente irá prender esses autores. E Viviane, esse idoso de 61 anos continua internado no hospital. Como o delegado disse, ele precisou passar por uma cirurgia. Ele teve uma lesão muito séria, inclusive uma fratura exposta no tornozelo. Então, ele segue internado no hospital. E como o delegado disse, né, quem tiver informações que faça a denúncia. Dá para ver ali nas imagens, um dá para ver mais claramente do que o outro, mas a polícia está divulgando essas imagens para ajudar na prisão dos criminosos. E também fica esse alerta, né? Infelizmente, hoje em dia não dá mais para confiar em ninguém, né? Na hora que alguém chamar e pedir ajuda, sempre desconfie.
Pois é, que horror, Kátia. Eu estava pensando justamente que a gente não tem mais nem como ser gentil com quem a gente não conhece, né? Agora, Kátia, eu queria continuar com você aqui, falando sobre um outro caso que você acompanhou, porque, gente, imagina só, contratar uma técnica de enfermagem para cuidar de um parente idoso seu. Aí passar as noites dando assistência, né, com todo cuidado. E aí, de repente, você descobre que essa pessoa está, na verdade, aproveitando para furtar pertences do idoso. Isso durante o trabalho. E aí, Kátia, a polícia está investigando essa cuidadora que teria furtado o cofre da paciente que ela atendia, levando joias, euros, até dólar. Foi isso mesmo? Como é que foi o prejuízo disso tudo? Pois é, Viviane, o prejuízo foi muito grande porque ela levou $1.100 e 3.500 euros, além das joias que estavam guardadas em um cofre. Essa técnica de enfermagem de 35 anos, ela trabalhava no período noturno para essa idosa de 81 anos e ela aproveitou ali o período noturno, onde as pessoas que moram ali na residência estavam dormindo, para abrir o cofre da casa. Ela percebeu ali que o cofre abria apenas com uma chave, então ela abriu esse cofre, pegou todos esses objetos, né, durante o período de trabalho. Logo depois de um tempo, os familiares abriram esse cofre, porque a idosa ela queria usar uma das joias que estava ali guardada e perceberam que não estava lá, né? Já havia sumido tanto as joias quanto também o dinheiro. Foi aí que a família registrou uma ocorrência na delegacia e a polícia começou a investigar. Ouviu todo mundo que tinha passado ali pela casa, né? Principalmente as pessoas que estavam trabalhando ali nesse serviço de home care, como também essa mulher, e conseguiu achar ali, identificar uma digital. E essa digital acabou batendo com essa mulher que trabalhou ali na residência. E ela, inclusive, Viviane, já tinha ocorrência, passagens pelo mesmo crime, viu? Ela tinha, em 2021, ela cometeu um crime semelhante em Águas Claras e em 2018, no Hospital do Gama, onde ela furtou um celular de uma colega, né? Que situação complicada, né? Você contrata ali uma pessoa que é para cuidar da sua saúde e depois descobre que ela acabou se aproveitando do acesso ali da sua residência para cometer um crime. Essa mulher não foi presa, foi cumprido aí mandados de busca e apreensão. A polícia, inclusive, conseguiu encontrar algumas joias dessa vítima, dessa idosa, e agora a polícia, né, vai continuar nesse caso para tentar ver se consegue localizar onde ela fez a troca dos dólares e também dos euros. Nossa, e a gente estava falando justamente que a gente não fica mais tranquilo nem dentro de casa. Imagina essa situação aí, que ela estava achando que estava sendo cuidada por uma pessoa e, de repente, olha quantas joias que ela tinha levado dessa senhora. Eu fiquei impressionada aí, a gente está mostrando agora as imagens, Kátia, e realmente chamou muita atenção. Agora, o que a gente esperava é que essa mulher estivesse cuidando realmente da idosa e não levando esse tanto de pertence, né? Ô, Kátia, a nossa equipe conversou com o delegado responsável pelo caso? Sim, a nossa produtora Lara foi até a delegacia hoje de manhã, conversou com o delegado e ele deu detalhes da ação dessa técnica de enfermagem. Vamos ouvir. A operação de hoje, a gente deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa da suspeita no Gama. E no local nós conseguimos recuperar grande parte das joias que ela havia subtraído de uma casa de uma idosa aqui no Lago Sul, no dia 24 de março desse ano. Ela trabalhava como técnica de enfermagem na residência, já que a idosa é submetida ao home care. Aí, nesse contexto de madrugada, quando todos já estavam dormindo, ela se aproveitou desse momento então para subtrair a chave do cofre dessa idosa. E tendo visto que a idosa sofria de mal de Parkinson, o cofre dela ficava apenas na chave, o segredo já ficava colocado, que ela não conseguia mais girar o segredo do cofre, então ficava apenas na chave. Quando ela percebeu isso, então, ela foi lá, abriu esse cofre e subtraiu diversas joias pertencentes a essa idosa, além de $1.100 e 3.500 euros. Diante disso, após nossas investigações, que inclusive encontrou digitais da suspeita dentro do cofre, que não havia por que ter digital dela ali, já que o serviço dela era cuidar da idosa que era acamada, o juiz, então, da primeira vara criminal de Brasília deferiu o mandado de busca e apreensão com o intuito de recuperar os bens que foram levados. E na manhã de hoje, então, nós cumprimos esse mandado de busca e apreensão e conseguimos recuperar grande parte das joias que foram subtraídas. Ela tem 35 anos de idade,
já respondeu por crime semelhante em 2021 em Águas Claras, que ela também trabalhava com uma outra empresa de home care, uma idosa que morava num apartamento lá e também subtraiu joias e outros pertences dessa idosa. Em 2018, no Hospital do Gama, ela também trabalhando como técnica de enfermagem lá, ela subtraiu o celular de uma colega de trabalho. Pois é, então ela está foragida, né, Kátia? Na verdade, ainda não tem um mandado de prisão contra ela. Então, o delegado está aguardando ser expedido um mandado de prisão para que seja cumprida a prisão. Então, ela não está foragida. Na verdade, ela só não tem ainda um mandado de prisão, porque como o caso foi no mês de março, já passou aquele período do flagrante. Então, agora a polícia, né, cumpriu esse mandado de busca e apreensão, conseguiu recolher provas, inclusive as joias que ela havia ali furtado. Então, com isso, agora a polícia vai ter como fazer o pedido de prisão dessa mulher, porque agora sim a polícia tem provas contra ela. Entendi. Obrigada pelos esclarecimentos aqui também, viu, Kátia? Um beijo para você. E olha, um morador de Águas Claras foi surpreendido ontem ao encontrar o carro dele pichado com o símbolo anarquista. Câmeras de segurança de um prédio flagraram quando um homem, por volta ali de 1h40 da manhã, ele chega e faz essa pichação. Mas a audácia desse homem foi ainda maior. 12 horas depois, ele voltou e tirou uma foto do crime. Como assim, né? O dono contou para a nossa produção que tem esse carro há mais de 10 anos e como uma herança de família. Ele registrou a ocorrência e o caso será investigado pela Polícia Civil. A gente tem doido para tudo, né? Olha só, me conta uma coisa, você se endividou e ficou com o nome sujo por conta de um valor pequeno? Então presta atenção, viu? A partir de segunda-feira, os maiores bancos vão ter que limpar o nome de 1,5 milhão de correntistas que estão devendo menos de R$100 automaticamente. Essa é apenas uma das medidas do programa Desenrola do governo federal. Vamos acionar aqui o Murilo Fagundes, que tem mais informações para a gente entender melhor? Oi, Murilo, bem-vindo aqui, boa tarde. Deixa eu te perguntar, não é um perdão das dívidas não, né? Não, Vivi, não é perdão de dívida, tá? O que o governo pede é que os bancos retirem da lista de inadimplentes aqueles brasileiros que devem aí menos que R$100. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília primeira edição. O Desenrola Brasil, esse programa então de renegociação de dívidas do governo, é uma notícia boa, né? Para quem está devendo, para quem quer aí regularizar o seu nome com os bancos, com as instituições financeiras, e estava previsto para ser lançado só em setembro deste ano, mas o Palácio do Planalto, o governo do presidente Lula, resolveu antecipar já para segunda-feira o início deste programa. O governo então antecipou para segunda-feira só uma faixa de devedores, aqueles com renda de até R$20 mil. Aqueles com renda de até 2 salários mínimos ainda não estão englobados nesse programa no Desenrola Brasil. Só em setembro é a expectativa do governo para essa faixa aí da população. O devedor então deve, a partir de segunda-feira, se ele se enquadrar nessa faixa de até R$20 mil de renda mensal, procurar as instituições financeiras para acessar essas condições de refinanciamento. Mas, como eu disse, é só para essa faixa. A gente também marca aqui que esse programa só vale para as dívidas feitas, contraídas até dezembro do ano passado. E também essas dívidas são direto com o banco. Por exemplo, aqueles que têm dívidas de crédito rural, não está incluído. É só a dívida contraída ali diretamente com o banco, com as instituições financeiras. É uma tentativa, então, do governo do presidente Lula para fazer a economia girar, para as pessoas, então, ficarem com o nome limpo, né, aí no Serasa, no SPC, e aí dar um gás na economia brasileira, Vivi. Bom, não é um perdão das dívidas, mas dá um alívio aí, né, para o pessoal. Obrigada, viu, Murilo? Agora é o seguinte, vamos para a praia? Rodou a vinheta, sextou e bora pro Na Praia. Esse evento é o mais famoso da cidade, além de trazer shows incríveis, muito esporte, tem opções gastronômicas incríveis. São 17 quiosques e 2 restaurantes lá no local e com muita coisa gostosa.
Quem foi pra lá, gente? Imagina, o repórter Maicon Leão, né? Que não é bobo nem nada. E aí foi conferir e mostrar pra gente ao vivo. Ele adora fazer vontade na gente. Eu nem virei pra ver como é que ele vai estar, mas ele sempre surpreende. Vamos ver, olha só. Estou dizendo, gente. Agora eu vou te contar que eu achei que ele fosse estar comendo alguma coisa, ia perguntar se ele estava com o pé na areia, me aparece assim. Ô, Maicon Leão, conta pra gente o que você aprontou, que você quase molhou até o microfone, meu filho. Molhou tudo, Vivi. Boa tarde pra você, pra quem tá em casa. A ideia era começar sentado ali, mostrando pra vocês que eu tava curtindo a água, mas eu curti de verdade, viu? Molhou tudo, celular, microfone. Felizmente vocês estão conseguindo ouvir, mas é isso, a gente tá na praia, sextou em grande estilo e, claro, pra falar dessa vez, Vivi, de um assunto que não é muito legal, ninguém gosta. Você gosta de comer? Você gosta de ter muitas opções ali? De visitar assim uma vila gastronômica? É esse o nosso passeio dessa sexta-feira aqui pelo Na Praia. A gente vai visitar a Vila Gastronômica. Vou pedir para o Angélio já virar aqui para a gente mostrar para quem está em casa. Olha que espaço maravilhoso, Vivi. São tantas opções que vocês vão ver. A gente vai mostrar muita coisa, passar à vontade. Tem gente que já almoçou, tem gente que, assim como eu, ainda não comeu. Mas minha parceira Wayne vai mostrar pra gente de casa. Tem muita opção, né? Boa tarde. Boa tarde, Michael. Tudo bem? Muita opção pra gente aqui na vila. E olha, pra gente começar, vamos já parar aqui no nosso primeiro stand, no nosso primeiro quiosque, que é do Dog da Igrejinha, porque olha, é tradicional, todo brasiliense gosta e aqui tem a oportunidade de experimentar, de comer, ainda mais, Vivi, com um pezinho assim, ó, bem pertinho da água, da areia, é bom demais, né? É ótimo, você mesmo já experimentou, já sabe que é uma delícia. Então o Dog da Igrejinha já é bem conhecido dos brasilienses e não poderia ficar de fora do nosso festival. E olha, Vivi, fiquei sabendo que já tem um pronto aí pra gente mostrar pra quem tá em casa. Vamos mostrar, Vivi, eu já tô vendo ele ali pra gente ver como é que tá esse cachorro quente. Gente, obrigado, viu? Vamos mostrar aqui, Vivi. Tem que ser daquele jeito, com muita maionese, batata palha. Acho que quem tá em casa nem gosta, né, de cachorro-quente. É um dos mais pedidos, não é? Não tem jeito. Cachorro-quente conquista todo mundo, né? Com certeza. E a fila é grande durante todos os dias de festival. Ué, só para dar tempo de eu dar uma mordida aqui, adianta para quem tá em casa, são muitos quiosques que variam de todos os tipos de comida, lanche, almoço, refeição completa. Exatamente. Este ano a nossa vila ela tá bem recheada, com opções inclusivas, opções vegetarianas, opções veganas, tem opção para criançada, para família, então vai desde um petisco entre os shows a uma refeição completa. Vivi, o difícil agora é voltar com o rosto limpo, né? Não dá, né? Não dá, tudo bem. Vamos dar uma limpada aqui e continuar nosso passeio, porque olha a quantidade de opções. Algumas, Vivi, estão fechadas agora por conta do horário, a programação do fim de semana. Pode passar aqui, Chimba, para eu poder dar uma limpada? Porque quem está em casa, Vivi, não é obrigado, né? Para anunciar para quem está em casa que, olha, hoje tem alguns estandes que estão fechados, mas amanhã, sabadão, domingo, tudo isso aqui vai estar aberto o dia inteiro, né? Tudo aberto a partir das 10 da manhã. Ou seja, dá para você vir para aproveitar, Vivi, tomar um banho assim como eu, de preferência com a roupa apropriada para esse banho, mas dá para aproveitar de todo jeito, a água estava fresquinha. A gente está chegando aqui agora, como eu adiantei, tem lanche, por exemplo, do Dog da Igrejinha, mas tem também, meu amigo, refeição completa, né? Dá para almoçar, por exemplo, um estrogonofe, fiquei sabendo que tem de frango e tem de carne? Tem de frango, tem de filé mignon, carne e uma batatinha também. O melhor de Brasília que você vai conhecer, viu? Vivi, quem que não gosta? Olha só aqui que maravilha. Vivi, fala um pouquinho aí, só para eu poder experimentar aqui. Eu não te aguento, Michael. Olha, o Michael, gente, ele não sabe se ele come ou se ele segura o microfone. É uma situação ali que a gente tem que conversar um pouquinho para ver se ele consegue experimentar e contar pra gente se tá gostoso também aí esse estrogonofe. Porque o cachorro-quente eu já vi que você até se lambuzou aí, né? Precisou do guardanapo e o estrogonofe, tá bom? Vivi, simplesmente maravilhoso. Estrogonofe é uma comida, assim, incrível. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado. Com batata palha, desse jeito aqui, quentinho, na hora do almoço, então, não tem opção melhor do que uma pedida dessa daqui. E eu já experimentei um pouco antes, já dando spoiler para quem tá em casa, do de frango. Então, já, os dois estão mais que aprovados, muito bom. Ou seja, quem quer almoçar também, não falta opção. Não falta, de jeito nenhum. Aqui tem para todo mundo, todos os gostos. E Vivi, a gente vai continuar andando. Amigo, eu passo aqui já na volta, a gente já tem um combinado, Vivi, eu já passei combinando em alguns lugares, já volto porque eu quero contar
para quem está em casa também, que tem opção vegana. Você já imaginou comer uma coxinha de jaca? A gente tem de jaca e de espinafre? Isso, de jaca e de espinafre. A de massa de batata refogada com carne de jaca. Essa aqui é de espinafre também refogada de carne de espinafre, né? Refogada. Vivi, você já tinha visto uma coxinha verde como essa daqui? Olha, não tinha visto, e essa história, eu ia perguntar se ia ter coragem de provar. Ah, coxinha de jaca. Quero saber se é gostosa, porque eu vou te falar, você sabe que eu nunca experimentei, gente, nem doce de jaca, porque a família do meu marido faz ali, né, minha tia-avó dos meninos, e diz que é uma delícia, e eu não experimentei ainda. Quero saber se coxinha de jaca tá gostoso. De jaca é essa, né? De jaca. Vivi, essa que eu provei aqui é a de espinafre. Né? Eu quero saber agora, então. Eu comecei com um certo receio ali, falei, gente, será que isso é bom? Mas o pior é que é gostoso, é muito bom, não tem aquele aspecto que a gente pensa, ah, é ali um espinafre, vai amargar, tem um gostinho, nada disso, maravilhoso. E agora, eu vou experimentar aqui, ó, sabe qual? A de jaca. Vamos ver, com os tambores, vamos ver, gente, se é gostosa. E aí? Tem um aspecto de carne mesmo, né, de frango? Sim, ela tem aspecto de carne, mas ela não... Vale identificar também que ela não vai óleo, né? São todas feitas na air fry, né? E aí é de massa de batata também, né? Ou seja, Vivi, ainda é fitness, ainda é saudável? Sim, é saudável. Pode-se dizer que sim. Cabe dentro da dieta, Vivi. Você já viu uma coxinha que cabe dentro da dieta? Aqui a gente tem essa opção, amigo, brigadão, viu? Separa duas aqui que eu vou levar pra Vivi experimentar em casa, mas Vivi, obrigada, né? Lembrou da gente. Alguns. Eu marquei com um colega aqui de trás. Eu preciso vir aqui, Vivi, porque eu marquei que tem crepe também, porque aqui a gente faz isso. A gente passa e marca pra buscar na volta, né, meu amigo? Tudo jóia? Beleza pura, meu garotinho. Aqui, vamos contar pra quem tá em casa. Eu separei o quê? Vai ter o quê aqui? Cara, eu separei duas opções aqui pra você. Uma que é pra você comer um crepe na massa bem fininha, que a gente faz aqui na hora, que é creme de gorgonzola com carne de sol. E um de Nutella com morango na massa crocante. Tá aqui na mão pra você. Vivi, será que isso vai prestar, Vivi? Olha só, saindo ali, ficou agora. Especial, sensacional, que você bota aqui, meu garoto, ó. E manda a brasa. Ô, mundão, acaba não, Vivi? Esse link não acaba hoje não. A gente vai entrar no meio do esporte, vai até o horário de Rebeldes, porque eu vou mostrar pra quem tá em casa. Me empresta aqui rapidinho. Deixa agora, eu não sei qual que eu quero, Vivi. Qual que você acha que eu experimento, Vivi? Eu vou te falar que esse daí eu não preciso nem que você experimente pra dizer que tá uma delícia. Gente, eu não sei nem com qual que eu começo também primeiro, viu? Mas eu vou te falar, começa com salgado, depois com doce, vai, pra gente manter a regrinha que eu falo lá em casa, que os meninos não podem comer o doce antes do salgado. Aqui agora, ó. Só pra passar à vontade, fecha aqui pra gente mostrar pra quem tá em casa, principalmente pra quem tá aí trabalhando, gente, pra valorizar nosso trabalho aqui também, que é muito difícil, Vivi, ó. E o molhinho faz toda a diferença, né? Faz. Molhinho de pimenta de cheiro, aquela que não arde, mas é uma delícia. Esse aqui é o detalhe, eu senti o gosto de pimenta, na hora desesperei, falei, lascou. Mas na verdade é só o sabor mesmo, né? O tempero. Exatamente, não arde nada, é uma delícia. Pra quem quer comer pimenta e tem medo de arder, é essa daí. Amigo, guarda isso pra mim que eu já volto, porque Vivi, eu ainda preciso mostrar pra vocês, a Wen ainda tá aqui, ela não desistiu de mim não. Tem mais comida aqui pra gente mostrar um pouquinho, porque como a gente adiantou, são opções maravilhosas, inclusive a gente tem aqui algumas opções havaianas, ou seja, uma experiência gastronômica mesmo, né? É uma experiência completa pra vocês. E aí pra gente adiantar, Vivi, esse daqui eu até tenho um nome separado aqui, é um poques, que você vai fazendo uma mistura ali, vai colocando alguns ingredientes que tem proteína, tem vários outros itens. Esse aqui, por exemplo, tem camarão. Essa batata eu esqueci o nome, porque como a gente tá falando, é um prato havaiano. Esse daqui, que é o mais bonitinho, esse aqui eu lembro o nome, chama musubi, que ele é ali a base de salmão, camarão com creme cheese. Tem muitas opções também, ó, o estrogonofe de frango que eu falei pra vocês agora há pouco. Eu já experimentei muita coisa, agora eu vou deixar você escolher um aqui pra poder se lambuzar também, porque senão fica parecendo que só um repórter é o esfomeado do link. Você é o meu convidado, eu separei tudo pra você experimentar à vontade. Mas tem que experimentar o mussum. Tem que experimentar, então vamos lá. Vamos dar uma mordida na regra da casa. Vivi, olha só esse daqui. Você gosta, já experimentou comida havaiana? Como é que é? Só para dar tempo de eu comer aqui, nós tem que interagir. Olha, eu vou te contar, viu?
Comida havaiana, não. Você já está mostrando aí tanta coisa que eu nunca experimentei, que eu tô curiosa. Esse daí, eu queria que você me relembrasse o que é que você está comendo e é feito de quê, gosto de quê? Já conta pra gente. Comida havaiana ainda não fez parte ainda do meu cardápio, não. Vivi, tá aqui até pro Angelo conseguir fechar para mostrar para quem tá em casa. O nome desse é musubi. É muito popular no Havaí pelo sabor e pela praticidade. Ele é um queridinho também, que tem versões com camarão, salmão, creme cheese. E aí você monta do jeito que quiser, vai misturando, vai colocando de tudo. E aí você pode comer acompanhado com esse aqui, que parece uma mistura de comida japonesa, mas na verdade é havaiana também. E olha, tem esse outro aqui, que é um sanduíche de carne com queijo. Olha o tamanho, é até difícil da gente pegar aqui agora para fechar para comer. E aí, como eu preciso de interação, convida quem está em casa mais uma vez. Lembrando que pode passar o sábado, domingo, o dia inteiro. Tem show à noite. Tem show à noite, o final de semana está só começando. Então todos serão muito bem-vindos aqui na nossa vila, na nossa praia no geral. Amanhã e no domingo a gente abre bem cedinho, a partir das 8 da manhã. E aí vocês são convidados para fazer várias atividades. Tem esporte, tem infantil, tem o laguinho que você já aproveitou e tem todas essas opções gastronômicas. Vivi, olha que a gente só mostrou um pouco dessas opções para quem está em casa, porque como a gente adiantou, tem restaurante que ainda não abriu por conta do horário, mas são opções para você aproveitar, e o melhor, aproveitar com a família inteira, né? Ainda tem sobremesa. Isso, com certeza. Tem picolé, tem sorvete, tem brownie, tem cookies, então é uma diversidade muito boa, e o bom é que são 11 finais de semana, então aí dá para aproveitar um pouquinho de cada. Ou seja, Vivi, até o dia 9 de setembro tem muita opção. E sabe o que é o mais legal também? O espaço totalmente instagramável, dá pra você vir, tirar foto enquanto tá comendo. A comida por si só já é linda, maravilhosa ali. Ainda mais no ambiente como esse, você aproveita, mas aproveita com muita vontade, né, Vivi? Nossa, eu vou te falar, viu? Adorei suas dicas aqui, parece tudo muito gostoso. A gente não vai pro Havaí, então vai na praia, né? Para poder experimentar então essa gastronomia toda. E você aproveita para trazer aquele crepe ali de morango com Nutella pra gente poder comer, viu? Eu quero experimentar da coxinha também. Aí vou poder falar que já comi então uma coisa de jaca. E ó, aproveita para se secar, viu? Agora que eu já tô sabendo aqui dos bastidores, viu? Que acabou caindo nesse laguinho. A situação, gente, mas ser repórter bom é isso mesmo, né? Escorrega, cai, fica ele todo molhado, mas continua e traz tanta informação pra gente. Obrigada, Maicon. Beijo pra você. Ó, e a gente vai pro intervalo, mas é rapidinho e eu já volto. Ainda tem mais notícia pra gente, tem mais dica pra criançada. Rapidinho. Estamos de volta e me conta uma coisa, você sente alguma dor crônica? Já parou para pensar que muitas vezes essa dor ali no local já pode ter passado, mas aí acionou o cérebro, por isso que ela não melhora? Você vai entender melhor como é que isso acontece, como tratar no podcast Viva Mais, Viva Bem dessa semana. Eu separei alguns trechos do meu bate-papo com o neurologista Márcio Siega, olha só. Esse é o grande foco do nosso bate-papo de hoje, que é tratar a doença crônica sem medicamento. Como que é possível? 40% dos brasileiros sentem algum tipo de dor crônica, de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor. O neurologista Márcio Siega explicou que o tratamento não é apenas localizado, onde o sintoma aparece. Muitas vezes o local originário da dor, ela já está curada, já está cicatrizada, mas a dor, aquele hábito de sentir a dor, já foi para o cérebro. São 3 os níveis de dor e Siega ressalta que ficar atento aos primeiros sinais ajuda no tratamento. Que a dor crônica leve, ela é uma amiga. Você deve falar, tô te avisando, cuida para ela não virar a de alto impacto, que essa é terrível. E se acostumar a lidar com a dor tomando medicamentos é um risco para a saúde. E o anti-inflamatório usado em excesso pode ocasionar problemas nos rins, problema no fígado, problemas cardíacos, aumentando o risco de infarto e AVC, ou seja, o risco é muito grande. Durante o bate-papo no podcast Viva Mais, Viva Bem, o neurologista falou sobre as técnicas para eliminar a dor com auxílio de aparelhos e outras com uma simples mudança de hábito. Uma ligação muito com o diafragma. E o diafragma tem uma ligação direta com o nosso sistema nervoso autonômico, que é o simpático, o parasimpático, que tem uma ligação direta com o relaxamento psíquico. Então,
gerenciamento do estresse através do gerenciamento da respiração é algo fundamental no tratamento da dor crônica. A entrevista já está disponível no canal do SBT News no YouTube e no Spotify. Olha, tá super interessante, pode ajudar muita gente. Deixa eu te mostrar aqui o caminho para você chegar até lá. Vamos abrir aqui o nosso site, olha só. Entra lá no SBT News, aí você clica aqui no menu, vai abrir aqui podcast, você clica e aí você já tem ali a lista dos podcasts no Viva Mais, Viva Bem. Gente, olha, são várias opções aqui, inclusive tem muita entrevista já para você, inclusive essa que a gente acabou de falar, mas tem várias outras. Entra lá, podcast, e aí você pode ouvir a hora que você quiser, onde você quiser. Combinado? Férias é a época em que muitas crianças resolvem sair para soltar pipa, né? Aproveitam aqui esse tempo seco, ajuda também a voar mais alto. Só que tem que ter muito cuidado com a brincadeira nas áreas urbanas. Só nos 6 primeiros meses deste ano, o Distrito Federal registrou 108 ocorrências envolvendo pipas presas na rede elétrica. E esse número deve aumentar agora nesse período de férias, né? Vamos ver na reportagem da Vanessa Vitória? O Guilherme tem 20 anos e é apaixonado por pipa desde a infância. Desde lá, então, que eu me reconheço como gente, eu solto pipa. No parque em Taguatinga, onde encontramos com ele, estavam outros pipeiros. E o papagaio, como objeto colorido também é chamado em Belo Horizonte, faz sucesso entre adultos e crianças. Até aí, tudo bem. O problema é quando a diversão nas alturas se torna um perigo. Só nos 6 primeiros meses deste ano, o Distrito Federal registrou 108 ocorrências de pipas presas à rede elétrica. Número que deve crescer ainda mais com as férias escolares. E nesse período que a criançada está de férias, estão aproveitando, né? Essas ocorrências aumentam. Então, esse é um momento importante da gente fazer o reforço com a população. Pipas enroladas nos fios de alta tensão acendem um alerta para o risco de queda de energia. Geralmente, o que a criançada tenta fazer? Retirar. No momento que elas vão tentar retirar essa pipa da rede, elas podem causar um acidente, elas podem desligar o fornecimento de energia. Então, esse é um dos principais problemas. Ainda pior, quando a linha se prende aos cabos da rede, o que pode colocar vidas em risco. Pode dar um choque, por isso que a gente pede para que as pessoas não soltem pipa perto da rede. O presidente da Confederação de Pipas do DF e entorno reforça que empinar pipa também é um esporte, mas alerta, a prática deve acontecer sempre em lugares abertos. Nós estamos com um projeto de lei aí para que possamos aprovar um local apropriado que chama-se pipódromo, né? Nós queremos uma área afastada, fora dos carros, fora dos fios, fora dos transeúntes, que nós queremos segurança tanto para nós como para a sociedade. A sensação de empinar pipa é sem dúvida envolvente. Confesso que até eu fiquei empolgada. Mas segurança e empolgação nem sempre andam juntas. Por isso, enquanto um pipódromo no DF ainda é apenas um sonho, a dica é: empine longe da rede elétrica. E se você souber de alguma pipa presa em fio de alta tensão, não hesite. Entre em contato com a Anel Energia pelo número 116 e solicite a retirada. Tem que brincar com cuidado para ser divertido, né? Sem nenhum perigo. E a gente está falando de diversão. Nesse período de férias, tem mais dica? Tem pista de patinação de gelo aqui no DF. Fica onde? No JK Shopping. E a gente vai para lá, porque é uma ótima opção para a criançada sair dessa rotina, conseguir aproveitar, né? Vamos ver como é que a Tayane Mello tá por lá. Ó, já vai patinar. Quero saber se você sabe mesmo fazer isso. Mostra pra gente, Tayane. Vivi, olha, o Marcelo tá aqui comigo, ele vai ser meu melhor amigo, tá? Ele vai estar comigo durante todo o ao vivo pra eu não virar meme, Vivi. Olha, o negócio é o seguinte, muito legal, eu tô fingindo costume aqui, tá? Tô com essa cara linda e plena, parecendo uma Barbie, mas não tem nada calmo. Então, Vivi, o negócio é o seguinte, a gente tá aqui na praça central aqui do JK Shopping e o que acontece, Vivi? Tem muitos anos que eu não faço isso aqui, sabe? Então, eu tô meio... Eu tô meio enferrujada, mas o negócio é o seguinte, tem que flexionar o joelho, não é não, Marcelo? Exatamente, flexiona o joelho, deixa o corpo pra frente e um pé de cada vez. Ai, misericórdia. Olha lá, Vivi, a criança ali, ó lá, ó, tá de Barbie também, igual eu, tá me humilhando ali a criança, ó, tá vendo?
a criançada já veio, a gente está no horário do almoço, está com um movimento mais calmo. Mas a criançada já está ali, tem uma instrutora que está ali, inclusive, empurrando uma outra criancinha, Vivi, que também tem a opção para criança que não quer patinar. Ai, meu Deus, tá muito difícil de falar e fazer ao vivo, Vivi. Mas, enfim, tem a opção para criança que não quer ir patinar, ela pode ficar dentro do carrinho. Olha, mas é muito difícil, não vou negar, é muito legal mesmo. Mas é difícil, eu vou tentar. Será que eu consigo soltar a mão? Vou cair, né? Vai dar ruim. Ai. Não, você consegue. Não, vai dar bom não. Vai dar bom. Calma. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Cadê você, Marcelo? Ai! Marcelo, você não fica distante de mim não, menina. Que eu tô ao vivo aqui, tô na maior pressão. Peraí, vamos lá. Ele disse, Vivi, que eu tô muito rápida. Só que pra mim isso aqui é devagar, entendeu? Isso aqui pra mim é devagar. Olha, a gente tá no gelo aqui, mas você não imagina. Eu tô suando, menina. Eu tô suando. Parece até que eu tô lá na minha terra, no Rio de Janeiro. Minha mão tá suando, minhas costas estão suando. Tá tudo suando, não tô conseguindo nem olhar pra câmera. De tão nervosa que eu tô. Ai, misericórdia. Ai. Não, eu tô calma, Marcelo, tá falando que eu tô Tayane, nervosa, mas eu tô calma. Eu não tô me aguentando aqui com cada reação. Mas me diz uma coisa, você falou que estava fingindo naturalidade, costume, mas olha, você conta a verdade, porque você já patinou antes. Quando a gente vai para essa pista de patinação pela primeira vez, a gente não consegue fazer tudo isso que você tá fazendo não, viu? Tudo isso que eu tô fazendo, Vivi, é bondade sua, minha. É muita bondade do apresentador comigo. Porque eu vou te contar um negócio. Isso aqui é difícil, porque o Marcelo tava falando pra mim que tem que levantar o pé. Só que como é que levanta o pé aqui, menino? Não, como é que... É aquela questão que eu te falei. Você dobra o joelho, deixa o pé pra frente, em V, e você coloca um pro lado, outro pro outro. Eu tenho dificuldade, Vivi, de dobrar o joelho, porque eu era bailarina, então tô acostumada a ficar muito reta, muito durinha, assim. E aí... Tá difícil pra mim, mas eu tô tentando. Como é que tá meu desempenho? Ai, como é que tá meu desempenho? Deve estar ajudando. Você já tá patinando no gelo, tá boa. Você não caiu até agora, então tá perfeito. Oi, Vivi, tô te ouvindo. Não, tô falando que o fato de você já ter sido bailarina deve estar ajudando, não é possível. Porque, olha, você vê que até ele aí te elogiou. Porque eu, quando fui a primeira vez patinar no gelo, menina do céu, caía o tempo inteiro. Não dava pra poder fazer tudo isso que você tá fazendo aí, não. E é isso mesmo, a gente fica aí no gelo, mas é um calorão, né? A gente vai fazendo, parece que exercício junto. Você que falou que é do Rio de Janeiro, veio pra cá, que tá acostumado com calorão. Aí, no gelo, já tá sentindo calor. Eu tô sentindo calor, eu tô morrendo de calor. E olha, Vivi, eu fiquei meio apreensiva com essa entrada ao vivo aqui, porque, né, eu tô no gelo. Então, quem vai contar pra gente todas as informações aqui sobre o evento, sobre os dias, os horários, os preços. A gente tá vendo aqui também as vestimentas, Vivi, como que é ideal vir pra cá. Eu tô de calça, tem que vir de calça, porque, né, se cair pode se machucar no gelo. Então, quem vai contar tudo pra gente agora é a Mona Lisa, que tá aqui comigo, que é a organizadora de todo esse evento, né, Mona Lisa? Mona Lisa, Vivi, me deixou na mão, tá? Ela tinha combinado comigo que ela ia entrar aqui na pista, chegou aqui, ela não quis entrar não, mas conta pra gente aí, Mona Lisa, boa tarde. Como é que tá aí os horários de funcionamento? Tá tudo liberado pra criançada vir, né? Exatamente, a gente vai ficar aqui até o dia 20 de agosto, então tem bastante tempo. É durante todo o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, de 10 às 22 e domingo, de meio-dia às 22. Se você vier com 3 amigos, é mais barato. E quais são os valores? Então, R$ 45,00 uma pessoa por meia hora. E se você vier com 3 amigos, é 120 as 3 pessoas, fica R$ 40,00. Então é mais legal patinar com amigo e é mais barato também. E tem uma super história bacana para criança pequenininha. Tem o trenó que está passando ali, que se a criança for muito pequenininha e não tiver altura nem idade para andar sozinha, ela entra na pista de gelo com segurança e com o monitor. Muito bacana, né, Mona Lisa? Você estava falando para mim que a tarde está ficando lotado, né? Lotadíssimo, divertido, massa, uma opção de diversão nessas férias exclusiva aqui no JK Shopping.
Tá certo, Mona Lisa. Muito obrigada, Vivi. Pra gente terminar esse link assim de uma forma motivacional, que eu sei que eu andando aqui foi meio, desanimador, então eu vou pedir pro Marcelo dar um show aí. Vai lá, Marcelo, dá seu show. Me humilha, Marcelo. Me humilha, Marcelo. Olha como ele vai deslizando, Vivi. Olha como ele desliza. Ó, até gira o menino. O menino é bom, hein? Olha lá, ó. Olha lá, como se nada tivesse acontecendo. Falado, vai olha, meu Deus do céu. Tá lindo demais. Eu te confesso que eu adoro assistir isso. E eu sou louca pra fazer essas piruetas que ele faz aí, mas você também arrebentou, viu? Obrigada, Tayane. Beijo pra você. E olha, gente, na semana que vem, a gente tá falando de férias, eu tiro uns diazinhos, mas é só uma semana e eu já volto, tá bom? Obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até a volta. Tchau, tchau.